Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. O Avatar dos Reis, parte 108. Capítulo 1106. Evento Ovo de Páscoa. Capítulo 1106. Evento Ovo de Páscoa. Tradutor, Nome-o-mi. Editor, Nome-o-mi. Os deuses certamente não ignorariam a força do Stiamedbum, mas depois de uma investigação minuciosa, todos compartilharam os mesmos pensamentos de Jean Botão. Incompreensível. Sua mecânica é bastante sólida, mas sua tomada de decisão é bastante passageira. Lin Jinjian comentou como jogador brawler mais experiente do chat. Isso é o que torna tudo incompreensível. Jean Botão suspirou. Para citar Zhang Xinji, um jogador excessivamente aleatório. Lin Jinjian disse. Isso soa como algo que ele diria. Li Xuan riu. Zhang Xinji era conhecido por seus modos rígidos, então a aleatoriedade era seu maior inimigo. Todas essas avaliações são muito boas. Ele é realmente muito aleatório e seus movimentos são muito difíceis de prever. Ele não parece usar sua experiência e luta confiando em algum tipo de instinto inato. Jean Botão disse. Um destruidor natural do equilíbrio. Wang Jexi disse. Havia algum outro jogador como ele antes? Jean Botão perguntou. Olha quem digitou antes de você. Lin Jinjian riu. O mago nunca foi tão aleatório. Jean Botão disse. É porque o instinto inato do mago é mais preciso? Lin Jinjian disse. Essa é uma explicação bastante precisa. Jean Botão estava em estado de adoração. Mas você ainda tem esse tipo de instinto agora, Wang Jexi? Lin Jinjian perguntou. Você gostaria de ver por si mesmo? Wang Jexi disse. Haha, eu não ousaria. Lin Jinjian riu. Como será o futuro do Stiamedbum Invasion? Jean Botão enviou outro emoji pensativo. Wang Jexi conseguiu ajudar Tiny Herb a vencer o campeonato porque ajustou seu estilo de jogo. Stiamedbum não tinha o mesmo talento que Wang Jexi. Ele poderia continuar a persistir com um estilo de luta tão aleatório? Esse tipo de problema era difícil de responder, então o chat do jogador profissional ficou em silêncio. Não se sabia o que todos estavam pensando. Talvez já fosse hora de eles dormirem. O primeiro dia do Ghost Parade chegou ao fim. No segundo dia, os fantasmas reapareceram ao mesmo tempo. No entanto, alguns jogadores atentos notariam que o número de fantasmas que surgiram no segundo dia parecia ser maior que no primeiro dia. Mate. Depois de ganhar experiência desde o primeiro dia, todos não tropeçaram mais no medo diante desses fantasmas fracos. Embora os fantasmas tivessem ataques fortes, eles tinham suas próprias fraquezas. Mesmo que os jogadores não conseguissem compreender completamente suas fraquezas, todos poderiam simplesmente se agrupar e ajudar aos outros. Quanto às grandes guildas, eles não se esconderam mais nem permaneceram no lado conservador. No momento em que o evento começou, eles anunciaram publicamente na guilda para que todos tomassem nota da existência de quaisquer monstros criados. Aumentar não era mais um método nesse tipo de ambiente, então todas as guildas desistiram desse pensamento. Como não tinham mais confrontos estratégicos, era natural que as tabelas de classificação tivessem subidas e descidas em grande escala porque os totais de pontos de todos eram muito próximos. Claro, os que estavam na liderança eram os jogadores profissionais. No final, a classificação não era mais importante porque dependia da sorte da pessoa e do número de mobs que ela conseguisse encontrar. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia. O evento progrediu mundanamente. A vantagem que os personagens de rap alcançaram no primeiro dia não poderia servir como uma base sólida. Suas posições caíram na classificação geral. Afinal, o esforço era inútil neste caso porque a sorte era algo que não se explicava. Os líderes das grandes corporações finalmente soltaram um suspiro de alívio. Eles estavam muito preocupados se Yeshil tivesse algum truque demoníaco na manga. Agora que alguns dias se passaram, seus corações estavam em paz. Eles viram a classificação de Lord Green cair do primeiro para o sétimo na classificação geral atual, então todos os líderes da guilda sentiram uma felicidade indescritível por dentro. No entanto, eles ainda estavam insatisfeitos com o jogador no topo da lista. Decepção. A sorte de Mofan no evento nos últimos dias foi muito boa. Ele foi até capaz de obter uma vantagem decente sobre aqueles que estavam atrás dele no ranking. Faltavam apenas 2 dias para o evento. A menos que alguém tivesse tido um aumento extraordinário de sorte, o primeiro lugar parecia ser de rap. Os líderes da guilda também estavam quebrando a cabeça e queriam usar métodos diferentes para ajudar seus jogadores profissionais. Porém, durante os poucos dias de paz, eles descobriram uma verdade. Neste ambiente pacífico, Yeshil não parecia ter tanto medo. Foi somente quando eles tentaram pregar peças que perderam tudo que investiram ao encontrar Yeshil. Talvez eles devessem apostar a sorte nos próximos 2 dias? Se eles inventassem um plano, Yeshil poderia tirar vantagem disso e colocar todos os personagens de rap entre os 10 primeiros. Seria melhor ficar cauteloso. Como pensavam, as principais guildas decidiram não falar nem agir. No 6º dia do evento, o lugar de Deception parecia imóvel. Contudo, a sorte de Yeshil parecia ter piorado. Lord Green caiu direto do top 10. Isso trouxe felicidade para todas as grandes guildas só de olhar para isso. Após a queda de Lord Green na classificação, Rap só teve Deception, que ficou em primeiro lugar entre os 10 primeiros, o resto caiu fora dos 10 primeiros. No 6º dia foi a primeira vez que todos os monstros gerados foram completamente eliminados. Ninguém teria pensado que havia um bônus aqui.
Depois que os mobs foram eliminados, o sistema não anunciou o fim do evento do dia. Em vez disso, anunciou que depois que todos os monstros foram eliminados, seu Ghost Lair foi descoberto por 5 guerreiros heróicos. Esses 5 guerreiros heróicos matadores de monstros eram Eremita Pacífico, Sem Flores Deslumbrantes, Decepção, Algo para Esconder e Fogo Uivante. Todos viram os nomes. Esses 5 definitivamente não foram escolhidos aleatoriamente. Eles foram os 5 primeiros personagens que conseguiram ganhar mais pontos hoje. O sistema então anunciou que os 5 guerreiros liderariam cada uma pequena equipe de 5 para entrar no Ghost Lair para encontrar o Rei Fantasma. A equipe que matasse o Rei Fantasma seria premiada com a escolha de materiais e equipamentos como recompensa. Quando os detalhes desse anúncio foram divulgados, os times que não conseguiram ficar entre os 5 primeiros de hoje bateram o pé e bateram no peito. O vencedor teve a liberdade de escolher suas recompensas. Recompensas como essa eram muito tentadoras. Todas as equipes tinham um plano claro do que precisavam, de modo que recompensas que pudessem ser escolhidas livremente pudessem atender às suas necessidades mais cruciais. Porém, quem teve essa oportunidade foram apenas esses 5 personagens. Isso significava que apenas suas respectivas equipes teriam a chance de receber esta recompensa. Eremita Pacífico, equipe Royal Style. Sem Flores Deslumbrantes, equipe Tirania. Decepção, equipe Feliz. Algo para Esconder, equipe Michiren. Fogo Uivante, equipe Vento Uivo. Cada personagem poderia trazer 5 pessoas, o que significava que esta era uma equipe padrão. A competição entre as 5 equipes se desenrolaria então no Ghost Lair, que se suspeitava ser uma masmorra. As pessoas que não tiveram a chance estavam xingando, enquanto os 5 que tiveram a chance já estavam começando a organizar suas equipes. Quando o anúncio do sistema foi divulgado, cada um dos 5 recebeu um pergaminho de teletransporte para Ghost Lair. Se o pergaminho não fosse usado em 10 minutos, ele se autodestruiria automaticamente. Isso significava que eles deveriam formar uma equipe em 10 minutos. Isso foi muito fácil para uma equipe. Eles só precisavam trazer a formação da força principal e uma equipe de 5 homens estaria instantaneamente pronta para partir. No entanto, Something Toad teve um pequeno problema. Seu jogador, Lu Yinin, foi substituto do time Michiren. Especialmente depois que Michiren escreveu as lindas irmãs Sharpshooter. Como outro jogador de Sharpshooter, as chances de ele sair neste verão eram muito altas. Os jogadores que foram colocados neste tipo de situação não estariam dispostos a sacrificar a sua pausa para ficarem mais fortes. Isso porque havia uma grande possibilidade de que o personagem deles não fosse mais deles na próxima temporada. No entanto, cada pessoa olharia para cada problema de forma diferente. Lu Yinin percebeu que a probabilidade de transferência para outro time era muito alta, então entrou no evento com vigor. Ele esperava que sua atitude profissional e vigorosa desse boas impressões a seus potenciais chefes, o que seria mais benéfico para seu desenvolvimento futuro. Não houve dificuldade em lutar contra esses monstros para qualquer jogador profissional porque todos teriam a mesma eficiência. A sorte de Lu Yinin foi muito boa hoje, já que ele ficou em 4º lugar e até ajudou o time Michiren a conseguir um ingresso para o evento. Ao perceber que era um personagem prestes a ser abandonado pela equipe, Lu Yinin realmente teve coragem de jogar o pergaminho fora. No entanto, ele claramente se importava mais com o feedback que receberia por suas ações, então ele só poderia levantar seu ânimo para encontrar seus companheiros de equipe de Michiren. Outro jogador que teve problemas foi Deception. O anúncio do sistema era muito claro sobre o evento bônus, mas o ingresso era um pergaminho de teletransporte válido apenas por 10 minutos. Apenas Mofan conhecia esse detalhe. Ele estava esperando que Yeshil e os outros chamassem para ele se agrupar, mas ninguém sabia sobre o limite de tempo, então eles estavam demorando para lidar com as tarefas que tinham em mãos. Segundos e minutos voaram. Mofan olhou em volta, esperando que alguém o notasse. Ninguém fez isso. Ninguém lhe enviou uma mensagem no jogo. 9 minutos, 8 minutos, 7 minutos, 2 minutos. Mofan estava tão ansioso que se levantou. Com isso, ele finalmente conseguiu chamar a atenção de todos. Faltam 2 minutos. Ele disse. Todos ficaram intrigados. Mofan olhou para o pergaminho de teletransporte sobre o qual seu mouse estava pairando. Não foram mais 2 minutos, mas 1 minuto e 45 segundos. Faça um grupo para o Ghost Lair. Mofan disse. Deixe-me ver quem deve ir. Yeshil olhou para a esquerda e para a direita sem pressa. Rápido, 1 minuto e meio. Mofan disse. Há um limite de tempo? Porra, porque você só nos contou isso quando falta apenas 1 minuto e meio. Depois que Yeshil entendeu, ele entrou em pânico. Pequeno Tang, pão cozido no vapor, Mushen, vamos lá. No momento em que Mofan ouviu Yeshil chamar aleatoriamente os nomes das pessoas que ele escolheu, ele rapidamente enviou convites de equipe para os personagens. Foi só quando ele estava prestes a digitar seus nomes que percebeu que nem havia adicionado essas pessoas como amigos. O suor na cabeça de Mofan estava prestes a cair, a velocidade de sua mão aumentou explosivamente enquanto Yeshil o apressava. Depressa, depressa, depressa. Devido a um deslize da mão, ele errou um dos nomes. Dancing Rain, um nome tão estranho asterisco. Mofan até se apressou e xingou. Por fim, a equipe de 5 homens foi formada quando faltavam apenas 10 segundos para o pergaminho. Mofan nem se atreveu a demorar meio segundo enquanto clicava no botão Usar com o botão direito. A equipe de 5 homens de rap entrou no Ghost Lair. Fique alerta!
depois que foram teletransportados. Esta foi a primeira coisa que Yeshil disse. Apenas uma equipe poderia ganhar o prêmio, mas o sistema não explicava como conseguiriam. Cada equipe entrou em masmorras diferentes e competiu pela velocidade mais rápida? Ou todos eles entraram em uma masmorra, então teriam que lutar contra o Rei Fantasma, assim como entre si? Nada disso era conhecido no momento. Yeshil os lembrou de ficarem alertas de antemão para evitar a segunda situação. Ele rapidamente girou em um círculo completo e começou a observar a situação no Ghost Lair. Asterisco nota de TL, Dancing Rain. É uma brincadeira com o nome de Sumushen, o que torna mais fácil cometer erros. Os dois primeiros caracteres são uma brincadeira com o que significa tomar banho. O primeiro caractere é substituído por parte do nome de Sumushen. O terceiro e o quarto caracteres são uma brincadeira com... O terceiro caractere é substituído por outra parte do nome de Sumushen. O nome vem de um poema, que se traduz como galope em cavalos velozes, continue andando apesar do vento e da chuva. Isso foi abreviado para Dancing Rain. Curiosidade: Sumushen, autor Butterfly Blue, gosta de nomear personagens com base em poemas. Lord Green, o Autumn Leaf, vem de poemas. Peaceful Hermit, Vacaria, Desert Dash, Blue Bridge, Spring Snow, Sleeping Moon e muitos outros também vêm de poemas. Capítulo 1107. Covil Fantasma. Capítulo 1107. Covil Fantasma. Tradutor, nome Mi. Editor, nome Mi. Fique quieto por enquanto. Yeshil enviou esta mensagem para a equipe. Neste momento, eles não só tinham que assistir, mas também ouvir, e talvez ouvissem as vozes de outras equipes conversando. Então todos ficaram em silêncio. Não havia um único som para ser ouvido. Este Ghost Lair era uma masmorra subterrânea, do tipo onde você não podia ver o céu. Yeshil olhou em volta com atenção e não ouviu nada, mas não se atreveu a ser excessivamente confiante e enviou no canal da equipe. Usaremos mensagens para nos comunicarmos por enquanto. Tudo bem, responderam os outros. Existem dois caminhos, qual devemos seguir? Enquanto Yeshil examinava os arredores, os outros também o fizeram, e Sumushen viu que eles poderiam pegar um túnel à esquerda ou à direita a partir do ponto inicial. A situação não era totalmente clara e não havia pistas, então direita ou esquerda não importava. Qualquer um está bem. Yeshil disse. Seu Lord Green já estava indo em direção ao túnel esquerdo. Haverá pequenos monstros? Tang-Ho perguntou. Ainda não está claro, vamos todos ter cuidado, disse Yeshil. Enquanto ele falava, todos os 5 personagens entraram no túnel esquerdo. Que som é esse? Yeshil imediatamente sentiu algo. Todos ouviram atentamente. Houve de fato um som, uma espécie de estrondo que parecia estar cada vez mais perto, e então suas câmeras começaram a tremer, como se o próprio chão estivesse tremendo. No final do túnel havia uma massa sombria que se aproximava, até que finalmente puderam ver o que era. O que clichê? Yeshil gritou. Correr, Sumushen disse, já usando o canhão aéreo para recuar. Os outros 4 também viraram seus personagens e começaram a correr de volta pelo caminho por onde vieram. Atrás deles havia uma pedra enorme rolando em sua direção, tão grande que preenchia todo o túnel. Com isso, a questão de qual caminho seguir foi resolvida. Eles retornaram ao ponto inicial e avançaram para o túnel certo, mas a pedra era persistente. O sistema deve tê-lo ajudado a se mover, porque também entrou no túnel certo e continuou a persegui-los. Cuidado com o seu ritmo. Yeshil lembrou a todos, vendo a perseverança da pedra. Quanto tempo eles teriam que correr até que isso acabasse? Então eles correram e correram, a pedra atrás deles. Ainda não havia como se livrar dele e o caminho à frente não apresentava novos adversários. Era apenas um túnel, continuando. Qual é esse novo som? Neste momento, Sumushen ouviu alguns novos movimentos. Ecos? Yeshil adivinhou. Não, à frente, parece que a mesma coisa está acontecendo, disse Tang-Ho. Com seu treinamento auditivo, sua capacidade de distinguir sons era bastante elevada. De jeito nenhum? Que vergonha! Os 5 ficaram pasmos. Eles nem fizeram nada desde que entraram no Ghost Lair, enviando pedras dos túneis esquerdo e direito para esmagá-los. Esse projeto não era muito irracional? Quando pensaram nisso, os 5 não se deram ao trabalho de continuar correndo. Seus passos diminuíram até parar, mas então eles ouviram muito claramente, além dos sons de uma pedra à frente, houve também o som de passos apressados. Ei, outro grupo tão azarado quanto nós? Yeshil disse. Tem que haver uma saída. Vamos continuar em frente, disse Sumushen. Os 5 mais uma vez começaram sua corrida frenética. Por fim, eles puderam ver claramente a pedra à frente que rolava em sua direção. Mas com mais clareza, eles podiam ver os 5 personagens correndo à sua frente, quase como os créditos iniciais da animação Saint Seiya. Os 5 agora descobriram o 5 de rap, ou talvez já tivessem ouvido seus sons antes, mas não hesitaram em seus passos, porque o perigo de serem esmagados pela pedra era muito mais premente do que o perigo representado por rap. Se hesitassem por apenas um segundo, a pedra os esmagaria. Ei, são os velhos manos. Quando se aproximaram, Yeshil gritou. Os 5 que se aproximavam não eram outros senão o Tintirani, e os personagens eram os 5 do elenco principal, incluindo os 4 deuses. Não há caminho do seu lado? Alguém da tirania gritou para eles. Nada, respondeu Yeshil. Este sistema é realmente tão desavergonhado quanto você? Exclamou Zangiali. Mas naquele exato momento, as 2 equipes que se aproximavam descobriram simultaneamente um fio de esperança. Bem entre as 2 equipes, havia um recuo em um dos lados do túnel.
Isso levou a uma saída? Eles não sabiam dizer, mas esta era a única escolha que tinham, a menos que esperassem ser esmagados pelas duas pedras. Lord Green avançou e foi o primeiro a entrar neste esconderijo temporário. Dazzling Undred Blossoms de Zangiali foi o segundo a entrar e imediatamente levantou suas armas em direção a Lord Green. Ele não atirou, mas manteve uma estreita vigilância sobre os movimentos de Lord Green. Depois, os personagens das duas equipes pularam um por um. Esta não era uma saída, era apenas um recanto na parede. Com 10 pessoas espremidas lá dentro, de repente parecia um elevador lotado. Zangiali, por que você está tão nervoso? Você é claustrofóbico? Ishio ridicularizou a atitude desconfiada de Zangiali. Zangiali não relaxou nem um pouco, nem Anvenkin, Lin Jinjian ou Zhang Xinji. Todos prestaram muita atenção às ações do Lord Green de Ishio. Você correu muito rápido, foi o segundo a entrar. E Ishio continuou a falar. A palavra segundo doeu Zangiali, e ele tinha certeza absoluta de que Ishio estava fazendo isso de propósito, porque aquele cara acrescentou. Em que lugar você estava na tabela de classificação de novo? Na tabela de classificação de hoje, Zangiali ficou em segundo lugar. Foda-se. Enquanto Zangiali xingava, Dazzling Undred Blossoms finalmente baixou a arma. Não porque a provocação de Ishio o fez esquecer sua cautela, mas porque agora mesmo, houve um estrondo gigante quando as duas pedras finalmente colidiram, do lado de fora do canto. Só assim, as duas equipes, 10 pessoas, foram fechadas em um recanto que era quase tão grande quanto um elevador. O que está acontecendo? Alguém disse confuso. Deveria haver uma saída, disse Zhang Xinji. Onde fica a saída? Não há muito espaço aqui, se eu me virar posso acertar você com minha arma. E Ishio disse. Ei, não se mexa agora, seja bom pela primeira vez. Dazzling Undred Blossoms levantou a arma novamente. Porra, não seja tão arrogante, você não é o único que pode fazer isso. Lord Green ergueu seu guarda-chuva de múltiplas manifestações, agora em forma de arma. Dancing Hand Sumushen seguiu o exemplo em parceria perfeita, e seu canhão era muito mais impressionante do que a pequena pistola na mão de Dazzling Undred Blossoms. Todos, olhem ao redor, vejam se conseguem encontrar alguma coisa nas paredes perto de vocês. Zhang Xinji ignorou completamente essa disputa, e então Zangiali virou sua câmera para olhar as paredes perto dele quando bang, o som de uma arma. Lord Green abriu fogo. Que pena, disparou acidentalmente. A voz de Ishio veio quase tão rapidamente quanto o som da arma. Um jogo teria acidentes como esse? Claro que não. Zangiali se irritou e Dazzling Undred Blossoms pegou uma granada de mão. Calma, isso não pode acontecer acidentalmente. Ishio disse apressadamente. Parece que há algo aqui. A voz de Lin Jinjian finalmente chamou a atenção de todos de uma vez por todas. Oh, parece que não é nada, disse Lin Jinjian. Como você sabe? Perguntou Ishio. Porque eu já quebrei. O brawler de Lin Jinjian puxou o punho da parede. Afinal, suas armas eram garras. Com uma garra ele destruiu sua descoberta e também ficou com a mão presa lá. Parece que não há nenhum truque aqui, disse Sumushen. Silêncio. Se não houvesse truque, eles ficariam presos aqui para sempre? Tente explodir as duas pedras. O capitão da tirania, Anvenkin, finalmente ofereceu esta solução. Que tirânico. Ishio enviou um emoji de positivo. Soco direto. Anvenkin era um homem de ação. Assim que ele terminou de falar, seu Desert Dash já enviou um straight punch em direção à pedra à esquerda, para tentar fazê-la rolar na direção oposta. Mas mesmo com esse soco, a pedra não se moveu. Punho em colapso. A força de vontade de Anvenkin permaneceu igualmente impassível. Desert Dash continuou com uma série de ataques, mas a pedra ainda se recusava a se mover. Punho do Imperador. Um dos ataques carregados mais ferozes do atacante foi desencadeado. Parecia igual a um soco normal, mas seria um grande erro pensar que era tão forte quanto um soco normal. O punho do Imperador explodiu. Ao mesmo tempo, uma silhueta apareceu ao lado de Desert Dash. Lord Green, uma Falling Flower Palm atingiu a pedra ao mesmo tempo que o ataque de Desert Dash. Com isso, a pedra finalmente balançou um pouco, como se finalmente estivesse prestes a se separar de sua companheira. Mas ainda não foi suficiente. Desert Dash cerrou os dois punhos e seu corpo ficou tenso. Habilidade de status do atacante nível 75, One Burst. Um status de ponta em que o alcance do ataque foi reduzido para aumentar o poder do ataque. Desert Dash lançou uma série de socos. A habilidade de nível 70 Ferocious Tiger Flurry. A luz brilhou. Houve o som ininterrupto de golpes atingindo a pedra, que continuou a balançar para frente e para trás, e finalmente parecia que estava prestes a se separar de seu parceiro, Pequeno Tang. E o Shio ligou. Chegando. Tang Ho respondeu. Soft Mist torceu sua lança, Rising Dragon Swords the Sky. O Rising Dragon Swords the Sky do Battle Magé teve um alto efeito de repulsão e agora foi usado por Soft Mist de perto na pedra. Lord Green de Ishio não pôde contribuir com este ataque de alto nível, e apenas usou outra Falling Flower Palm para aumentar a força de empurrão. Rising Dragon Swords the Sky bateu na pedra. A pedra não foi empurrada facilmente, mas a própria Soft Mist foi empurrada para trás pela força do golpe. A rocha imóvel de Zhang Xinji imediatamente ficou atrás dela. Lin Jinjian, Zangiali, Sumushen. Os personagens de todos imediatamente se agruparam, dando suporte ao Soft Mist. Boom!
A pedra finalmente rolou na direção oposta. Entre as duas pedras havia finalmente uma abertura pela qual as pessoas podiam passar. Todos soltaram um suspiro de alívio. Isso destruiu um pouco a minha saúde. Lin Jinja olhou para seu personagem. Agora mesmo, quando todos eles usaram seus corpos para apoiar Soft Mish, eles sofreram alguns danos. Zhang Xinji enviou algumas curas em sua direção, depois olhou para Happy. Eles não haviam trazido um curandeiro. Os personagens de Yexiu e Yan Wenqin já haviam caminhado entre as pedras para olhar ao redor e avaliar o próximo passo. Vamos continuar pressionando-os assim? Alguém perguntou. Há um pouco de espaço acima, podemos ver se conseguimos passar, disse Yexiu, depois de estudar os arredores. A pedra não bloqueava totalmente o túnel. Para que ela pudesse rolar, precisava haver algum espaço. No topo, especialmente nos dois lados do túnel, parecia que havia espaço suficiente para a passagem de um personagem. Nós iremos por aqui. Yexiu apontou para o caminho de onde sua equipe veio. Nós iremos por aqui. Yan Wenqin virou-se para seguir seu próprio caminho. Espero que não nos encontremos novamente. Da mesma forma, disse Yan Wenqin. Tudo bem, pessoal, vamos lá. Cuidado com essas raposas velhas e sorrateiras nos atacando por trás. Rápido, rápido. Yexiu dirigiu sua equipe. Capítulo 1108. Fragmentos da Câmara do Rei Fantasma. Capítulo 1108. Fragmentos da Câmara do Rei Fantasma. Tradutor, Nome-mi editor, Nome-mi. As duas equipes percorreram um caminho cada uma e logo abriram caminho pela brecha no topo. Duas grandes pedras colocadas entre eles. Antes que eles entendessem bem o Ghost Lair, era razoável que as duas equipes não tivessem conflitos reais. No entanto, eles ainda esperavam secretamente que quando o outro time subisse, outra pedra viesse imediatamente para esmagá-los. Infelizmente, ambos os lados ficaram desapontados. Depois que eles escalaram a pedra, todo o caminho ficou livre. Depois de percorrerem o mesmo caminho de antes, a masmorra finalmente começou a se abrir mais. Isso parece uma tumba. Os 5 membros do rap chegaram ao fim do túnel. O quarto era quadrado e muito espaçoso. Também estava bastante arrumado. Além da câmara, parecia não haver outras construções na masmorra. Depois que ele falou, o centro da sala começou a se mover e a render. Um caixão de pedra levantou-se lentamente do chão. HM? O chefe está prestes a aparecer? Yexiu perguntou. Rei Fantasma? Isso é fácil? Ganhamos sem gastar nenhum esforço. Yexiu falou enquanto os 5 membros do rap começaram a ficar em formação. Devíamos descobrir os padrões de ataque do chefe antes de iniciarmos nossos ataques. Não temos um curandeiro, então todos devem ser extremamente cuidadosos. Yexiu lembrou. A julgar pelo evento geral, os fantasmas tinham ataque alto, mas defesas fracas. Foi fácil lidar com eles depois que sua fraqueza foi descoberta, mas antes disso, era difícil lidar com eles. Pensando no monstro das algas marinhas, o chefe deve ser capaz de causar dano nesse nível. O ataque daquele fantasma foi forte ao ponto de poder matar qualquer um instantaneamente. Rap se dispersou e ficou em posição. O caixão de pedra também foi finalmente capaz de se erguer completamente do chão. Um rangido saiu quando a tampa do caixão foi empurrada para o lado. Os 5 estavam relativamente calmos porque tinham visto muitos desses truques no jogo. Um jogador pode achar isso misterioso e assustador na primeira vez, mas ele se tornou insensível a isso há muito tempo. Quando a tampa do caixão foi movida até a metade, uma mão pálida e esbelta se ergueu para agarrar a borda do caixão. A coisa que estava dormindo ali rapidamente sentou-se. Era um fantasma feminino. O cabelo, a pele e as roupas. Todos deram dicas de que se tratava de um fantasma feminino. Yexiu não hesitou e jogou uma granada no caixão de pedra. A granada explodiu e o fantasma feminino gritou. Sua voz soava como se ela estivesse apavorada. Ficar assustado com esse tipo de habilidade não era algo que deveria acontecer com um chefe. O fantasma feminino voou para fora do caixão de pedra e correu na direção de Lord Green com um grito estridente. A área ao redor instantaneamente ficou fria e penetrante. Ataque de gelo. Yexiu ligou e Lord Green já havia rolado para o lado. Dancing Ren preparou seu canhão e 3 tiros consecutivos foram disparados. A fantasma feminina era muito rápida e sabia como se esquivar dos ataques. Este era de fato o tipo de intelecto que apenas os chefes possuíam. Depois de desviar dos 3 mísseis antitanque, a névoa suave de Tang Ho bloqueou seu caminho. Ela usou uma série de habilidades de baixo nível combinadas com artilheiros. Isso forçou o fantasma feminino a um ponto que ela não conseguiu revidar. Tenha cuidado, não lutem muito próximos. Yexiu lembrou. Entendido. O foco de Tang Ho estava concentrado. Que outros ataques desconhecidos esse fantasma feminino teve? Eles não sabiam, mas alguém tinha que tentar. Eles não seriam capazes de testá-la completamente se dependessem de ataques de longo alcance, então só poderiam tentar com métodos diferentes. Um Fire Chaser voou para fora. O buff do Fire Chaser envolveu os braços de Soft Mish e sua força aumentou significativamente. A fantasma feminina soltou outro grito triste. Ela tem medo de fogo, então ela é do tipo gelo puro. Yexiu reconheceu com firmeza. Garrafa de gasolina. Yexiu gritou para Stiamed Boom. Stiamed Boom Invasion jogou fora uma garrafa de gasolina e, como esperado, o fantasma feminino estava sofrendo e enfurecido em todos os sentidos. Corte de chama. Yexiu ligou novamente. Deception correu à frente. Trilhas de fogo seguiram atrás das lâminas ninja enquanto cortavam o corpo do fantasma feminino. A fantasma feminina continuou a gritar miseravelmente.
Quando a lâmina perfurou seu corpo, deixou diretamente uma marca cortante que parecia queimada. Parecia que isso era mais eficaz que os ataques anteriores do tipo fogo. Porém, os contra-ataques do fantasma feminino também se tornaram incisivos. Ela abriu a boca e soltou uma rajada de redemoinho gelado. Foi rápido e cobriu uma grande área. Deception tentou se esquivar, mas não conseguiu evitá-lo completamente, então seu braço esquerdo, que foi pego pelo vento, se transformou em um bloco de gelo. O que aconteceu? Ishio perguntou. Ele queria saber o efeito desse ataque. Está congelado. Mofan respondeu. Este foi o estado que o sistema deu ao braço esquerdo de Deception na época. Você ainda consegue formar selos? Ishio perguntou. Não. Mofan disse. Todos os seus controles que incluíam movimentos com o braço esquerdo foram desativados à força. Todos os selos naturalmente exigiam ambas as mãos, portanto, sem o braço esquerdo, os selos não poderiam ser formados. Então seria como um silêncio? Ishio disse. Stiamed Boom era um bom sujeito. Quando viu que Deception de Mofan estava ferido, ele desistiu de sua segurança para ajudar. No entanto, o fantasma feminino era muito ágil. Então, depois de ferir Deception, ela imediatamente se virou para atacar Stiamed Boom Invasion. Tenha cuidado, pão cozido no vapor. Ishio lembrou imediatamente. Stiamed Boom já havia corrido atrás do fantasma feminino, mas ele não esperava que ela se virasse de repente e soprasse direto na cabeça de Stiamed Boom Invasion. Será que sua cabeça estaria selada? Quais foram os resultados disso? Sua inteligência diminuiria drasticamente? Porque seu cérebro estava congelado. Stiamed Boom rugiu ainda mais forte do que o grito do fantasma feminino. É claro que seu rugido não causou nenhum dano, porque era necessário pressionar teclas para um ataque. Stiamed Boom Invasion, que enfrentou diretamente o fantasma feminino, ergueu ambos os braços de maneira calma e controlada. A fantasma feminina abriu a boca para soprar uma rajada de redemoinho gelado, mas foi levantada horizontalmente no ar. Stiamed Boom foi capaz de passar direto por ela. Lance para trás. Stiamed Boom Invasion jogou o fantasma feminino para fora com um back throw, então o redemoinho gelado nem conseguiu acertá-lo. Esse cara, Ishio, estava coberto de suor frio da cabeça aos pés. Ele conseguiu usar o controle do back throw para evitar o ataque. Ishio não tinha certeza se Stiamed Boom sabia conscientemente o que estava fazendo, mas mesmo assim foi uma jogada brilhante ao substituir a defesa pelo ataque. Tão perto, tão perto. No segundo seguinte, Stiamed Boom exclamou e controlou seu personagem para escapar rolando e rastejando. Ele cuidadosamente manteve distância entre o fantasma feminino. Eles descobriram a fraqueza do fantasma feminino e testemunharam seus ataques. Ishio rapidamente ajustou seus pensamentos estratégicos e comandou como todos deveriam lidar com o fantasma. A câmara mortuária foi instantaneamente preenchida com gritos estridentes do fantasma feminino. Após uma inspeção mais aprofundada, o ataque do tipo gelo que ela ativou através de seus gritos foi o mais rápido e mais forte. Finalmente, com o custo da cabeça de Stiamed Boom Invasion sendo congelada, o fantasma feminino foi completamente derrubado dentro de uma onda de ataques. Todos correram apressadamente para cercar Stiamed Boom. Havia um grande cubo de gelo em sua cabeça. Neste momento, Stiamed Boom Invasion parecia um broto de feijão. E aí, sua inteligência ainda está normal? Ishio estava preocupado com sua hipótese. Não há nada de errado com meu QI. Boom cozido no vapor disse. Ishio percebeu que sua voz estava fraca. Era óbvio que o som não vinha do jogo. Sua voz chegou ao seu ouvido na sala de treinamento, mas foi selada no jogo. Isso foi muito realista porque a boca dele foi uma das partes que ficaram congeladas. Quero dizer, seu atributo de inteligência. Ishio falou enquanto clicava em Stiamed Boom para verificar suas estatísticas. Sua inteligência era normal. A hipótese de que um cérebro congelado significava menor inteligência provou ser falsa. Acompanhando a cabeça grande e congelada, Stiamed Boom Invasion deu alguns passos à frente. Ele balançava de um lado para outro, o que mostrava seu terrível equilíbrio. Isto provavelmente se deveu à destruição causada pelo congelamento. Olha, o que é isso? Quando todos cercaram Stiamed Boom Invasion, Sumushin notou um item deixado cair pelo fantasma feminino. Fragmento para a Câmara do Rei Fantasma. HM. Ishio viu. Se houvesse um fragmento, definitivamente haveria um segundo, bem como um terceiro, quarto ou quinto. O fantasma feminino obviamente não era o Rei Fantasma, mas um de seus subordinados. Os fragmentos desta câmara eram provavelmente uma espécie de chave para destrancar a câmara escondida. Quantos fragmentos havia? Eles ainda estavam no chefe? Como eles já o coletaram, se alguém quisesse, teria que matá-lo para que o fragmento caísse. As equipes poderiam cooperar usando os fragmentos em conjunto? Ele tentou usá-lo clicando com o botão direito. O sistema dizia que eles precisavam do segundo, terceiro, quarto e quinto fragmento. Como esperado. Entre as 5 equipes, os 5 fragmentos só poderiam ser usados quando fossem montados. Através deste tipo de método, apenas uma equipe entre 5 teria a oportunidade de lutar contra o Rei Fantasma no final. Inúmeros pensamentos passaram pela cabeça de Ishio. Naquele momento, a parede que os enfrentava começou a desmoronar. Num instante, a parede desapareceu. As pedras britadas deixadas no chão não pareciam corresponder à quantidade perdida na parede.
Quando a parede desabou, a câmara ficou ainda mais espaçosa. E Shio imediatamente viu um time diante deles que também acabou de ver a parede cair. Mais importante ainda, o cadáver de um fantasma também estava deitado de lado. Não era o fantasma feminino totalmente pálido, mas deveria ser um fantasma do mesmo nível. As pessoas de ambos os lados ficaram assustadas a princípio, depois perceberam algo. As pupilas dos jogadores de ambos os lados contraíram-se. Fogo terrestre do relâmpago celestial. Os ataques do adversário vieram mais rápidos e diretos. Jovens, eles sempre foram bastante impacientes. As pessoas que vieram do lado oposto de Rap pertenciam ao Team Winjou. Aoyushi imediatamente lançou um ataque. Ele atacou enquanto usava as luzes do feitiço para cobrir sua equipe. A câmara da tumba era ampla e espaçosa, por isso não havia coberturas. Depois de passar por 2 anos de sua carreira, Aoyushi não era mais um novato. Foi um dos excelentes jogadores da nova geração, apesar de ainda não ter recebido o título de Deus. Os 5 da Rap se esquivaram apressadamente. Foi muito fácil desviar de uma habilidade de alto nível quando ela foi lançada sem qualquer base. Até mesmo Steamed Boom Invasion, que ainda carregava o grande cubo de gelo na cabeça, conseguiu se desviar e se esquivar. No entanto, o objetivo de Aoyushi não era atacar em primeiro lugar, suas intenções estavam principalmente na triagem. Esta foi uma forma bastante madura de lutar por Winjou. Sob a cobertura da luz de seu feitiço, o mestre em jogar sujo de Winjou, Fang Hui, começou a encher o chão com suas armadilhas. Retire-se por enquanto. Yishio informou. O ritmo do Steamed Boom Invasion era lento e seu equilíbrio estava confuso porque sua cabeça ainda estava congelada. Rap não podia lutar com força total no momento, então eles só podiam ficar longe da vanguarda temporariamente. Infelizmente, o capitão e as do Team Winjou, Tang Yao, era do tipo que não deixava as coisas escaparem quando tinham motivo para não fazê-lo. Quanto mais Rap recuava, mais ferozmente ele avançava. O Brawler era originalmente uma classe muito ágil e que podia mudar constantemente. Mas com a classe em mãos neste momento, Demon Subduer era corajoso e feroz como Desert Dash, o rei da luta. Tang Yao ficou extremamente irritado com o fato de seu Brawler não ter um título impressionante. Assim como o deus da batalha, o grande artilheiro, o santo da espada e o rei da luta, o Demon Subduer também deveria ter um título extravagante. Demon Subduer então avançou com uma tirania que sua classe originalmente não possuía. Capítulo 1109, 21V4S. Capítulo 1109, 21V4S. Tradutor, nome Mi editor, nome Mi. Ele é muito arrogante. Yishio suspirou profundamente ao ver a ferocidade do Demon Subduer de Tang Yao. O velho Lin nunca foi tão indecente apesar de ter jogado como um brawler durante toda a vida. Steamed Boom, por que sua cabeça ainda está congelada? Yishio falou enquanto se virava para ver a grande cabeça congelada de Steamed Boom Invasion. Steamed Boom balançou a grande cabeça congelada e expressou desamparo e arrependimento. O subjugador de demônios chegou. Ele era atualmente a lâmina de Winjou, uma adaga ainda mais afiada do que quando Lin Jinja estava presente. Agulha venenosa, garrafa de gasolina, arremesso de areia. Demon Subduer usou uma série de habilidades no momento em que chegou. Lord Green abriu seu guarda-chuva de miríades de manifestações em sua forma de escudo. Tang Yao ficou furioso e fez Demon Subduer saltar. Ele pisou diretamente na cabeça de Lord Green enquanto voava acima do guarda-chuva das miríades de manifestações. O Myriad Manifestations Umbrella contraiu imediatamente. Atrás do guarda-chuva estava o canhão de Dancing Rain, que já estava instalado. O coração de Tang Yao bateu forte. O raio do Laser Rifle foi lançado pela boca do canhão de Dancing Rain. Selo Águia. Demon Subduer usou essa técnica à força no ar, o que parecia ter permitido que ele parasse momentaneamente durante o tempo em que pisou. Ele usou a mesma técnica que Anvenkin usou contra Sun Xia no All-Star Challenge. No entanto, o ao é que o Rifle Laser cobria não era algo que alguém pudesse evitar totalmente apenas fazendo pequenas mudanças como uma parada temporária no ar. Metade do corpo de Demon Subduer foi atingido pelo Rifle Laser, e a força forte o fez espiralar no ar. Havia um telhado porque eles estavam em uma masmorra. No final, Demon Subduer não continuou a voar no ar, mas em vez disso caiu tragicamente no teto. Jovens, Yishio suspirou emocionado enquanto apreciava a visão do Demon Subduer embutido no telhado. Tang Yao sentiu-se extremamente irritado, uma carga tão penetrante foi instantaneamente neutralizada com um estalar de dedos. Ele estava até embutido no teto como uma espécie de luz suspensa. Como ele poderia suportar isso? No entanto, isso não foi tudo. Yishio não deixaria as coisas escaparem quando tivesse oportunidade. Tal como agora, ele estava suspirando de emoção quando o cano do Myriad Manifestation Umbrella estava apontado para Demon Subduer. Com a adição de Dancing Rain, 2 conjuntos de Gatling Guns foram lançados juntos. As balas cruzaram e atiraram em Demon Subduer em sincronia. Os ataques foram muito satisfatórios. Feio, era muito feio. Até mesmo os companheiros de equipe de Tang Yao acharam difícil assistir. Eles correram para salvá-lo. Como resultado disso foi a vez de Rap agir tiranicamente. Dragão quebra as fileiras. A Soft Mist de Tang Ho correu à frente usando sua habilidade inicial habitual. Os jogadores do Winjou, que corriam à frente e estavam prontos para atacar, passaram por ela como um forte vendaval. Soft Mist não se incomodou com os jogadores que estavam atacando à frente, mas passou por uma lacuna entre eles para procurar o curandeiro que estava atrás deles. Os jogadores do Winjou estavam presos em uma situação difícil.
Eles tinham seu capitão na frente e o curandeiro atrás. Quem eles deveriam salvar primeiro? Salve o curandeiro! Seu líder finalmente lhes deu um comando. Todos recuaram para salvar o curandeiro com pressa. As filmagens conjuntas de Lord Green e Dancing Ren também foram finalmente concluídas, e Demon Subduer caiu. Tangal queria atacar impacientemente. Uma sombra de repente brilhou atrás dele. Tangal foi capaz de perceber isso, mas como ainda estava se ajustando no ar, não foi capaz de fazer muitos movimentos livremente. Foi como se o outro time tivesse se preparado para isso, pois iniciaram os ataques imediatamente. Inúmeras sombras espalhadas ao redor do Demon Subduer. Ninjutsu, Dança das Sombras. Mofan foi quem atacou. Deception agarrou a chance dando ao Demon Subduer uma onda de ataques ferozes enquanto ele caía do ar. Tangal estava prestes a tossir sangue. Ele nunca havia sido espancado até um estado tão miserável como aquele, nem mesmo quando jogava partidas profissionais. Ele era passivo em todos os sentidos, impotente para revidar. Ele ansiava por reforço, mas acabará de dizer a todos para salvarem o curandeiro. Se ele imediatamente pedisse ajuda novamente, isso não se tornaria uma piada? Ele ainda teria alguma reputação? Tangal só conseguiu cerrar os dentes e aguentar. Espere até eu chegar ao chão. Ele pensou consigo mesmo. Ele finalmente alcançou o chão. O que o conheceu foram agulhas venenosas, uma garrafa de gasolina e um arremesso de areia. Ele usou essas 3 habilidades anteriormente, quando correu corajosamente com a grandeza de aniquilar Rap sozinho. Enquanto Rap recebia sua aterrissagem com alegria, eles usaram as mesmas 3 habilidades. Stiamed Boom finalmente atacou. Quando o gelo ao redor de sua cabeça derreteu, sua condição voltou ao normal e ele tornou-se excepcionalmente ágil. Tangal queria evitá-lo, mas não conseguiu. Ele realmente ansiava por reforços, então girou a câmera. Ele então percebeu que Rap fez com que Tang Ho enfrentasse os 4 jogadores do Wind ou sozinha. Já faz tanto tempo e você ainda não a derrubou? Tangal estava realmente zangado. Honestamente falando, ele nunca pensou muito em Rap, incluindo Yeshil. Desde que ganhou fama no All Stars Weekend ao usurpar o veterano como júnior, ele naturalmente possuía uma forte vantagem psicológica quando lutava com a geração mais velha. Para ele, o Team Rap era apenas uma combinação de velhos peidos e novatos. O que havia para temer? Vários deuses estavam até analisando seriamente os membros do Rap no chat dos jogadores profissionais. Isso foi necessário? E agora parecia que os 4 de sua equipe não foram capazes de derrubar Soft Mist rapidamente como ele esperava. Depois de ficar bravo, ele percebeu que precisava encarar Rap com seriedade. Soft Mist estava lutando contra 4 sozinha, e atualmente ele estava lutando contra 4 também. Apesar de lutarem com os mesmos números, eles estavam em situações completamente diferentes. Ela teve a iniciativa, enquanto ele não. Soft Mist estava fazendo o que originalmente pretendia fazer. Ele foi capaz de avançar com espírito ousado porque planejava deter sozinho a maioria da força principal da oposição, como o que Soft Mist estava conseguindo agora. Então seu lado teria vantagem numérica. Este foi o papel de um as. Mas agora, ele estava no back-end. Pode-se dizer que o propósito dele como as foi completamente destruído por Rap. Ele caminhou direto para a armadilha. No entanto, ele não queria perder prestígio. Ele não queria pedir reforços porque queria assumir sozinho o fardo da situação atual. Depois que Stiamed Boom Invasion o cumprimentou com 3 habilidades após seu pouso, ele avançou com um Strangle. Tangal estava naturalmente incomparavelmente familiarizado com as habilidades do Brawler. Quando Stiamed Boom Invasion moveu levemente seu ombro, ele previu que um Strangle estava chegando. Tangal controlou apressadamente Demon Subduer para se esquivar. Não importa o que acontecesse neste momento, ele não se permitiria ser atingido por esse tipo de habilidade de CC. Apesar de ter evitado o Strangle do Stiamed Boom Invasion, Demon Subduer ainda foi pego em um Strangle. Estrangulamento de Lord Green. Esta era uma habilidade de baixo nível abaixo do nível 20, então era natural que o não especializado Lord Green a usasse. O Strangle foi o sinal inicial para focar um alvo. Quando ele foi derrubado pelo Strangle, os outros 3 lançaram imediatamente outra onda de ataques direcionados. Eles não conseguiriam se recuperar porque não trouxeram nenhum curandeiro, o que aumentava o risco na luta, mas ao focar em um único alvo, seus ataques agitavam a alma. Do outro lado, o grupo de 4 pessoas de Fang Hui estava lidando com Tang Ho. Embora Fang Hui fosse um especialista, seu estilo de jogar sujo nunca foi um método de luta rápido. Sua especialidade era o consumo contínuo. No entanto, a ferocidade e ousadia de Tang Ho deixaram Fang Hui desconfortável. Ele definitivamente não desaprovava os jogadores do Rap como Tangal. Não houve nenhum problema em derrubar Soft Mist, mas definitivamente não foi tão fácil quanto derrubá-la de uma só vez no momento em que a alcançaram. Era necessário mais tempo. Se eles precisassem de mais tempo ao seu lado, e quanto a Tangal, ele poderia aguentar? Fang Hui logo reconheceu este problema. Porém, no momento em que olhou para o outro lado, ele testemunhou Tangal completamente confuso enquanto era torturado pelos outros 4. Sua situação era mais miserável que a de Tang Ho. Fang Hui suspirou. Ele sabia que o orgulho de Tangal não permitiria que ele pedisse ajuda. Mas no momento, ele realmente precisava de reforço. Troque de alvo. Sob o sinal de Fang Hui, o grupo de 3 pessoas de Zhao Yushi correu para ajudar Tangal. Eles deixaram Tang Ho para Fang Hui lutar sozinho, porque não tinham dúvidas sobre as habilidades de Fang Hui.
Quando os três trocaram de alvo para reforçar o outro lado, Tang Ho agora teve muito mais facilidade. Afinal, Tang Ho não foi capaz de cuidar de cada um dos quatro. No entanto, no momento em que deixaram a batalha para trocar de alvo, Fang Hui disse imediatamente, F***CK. Soft Mish imediatamente aumentou sua velocidade. Ao passar de um V4 para um V1, era natural para ela liberar repentinamente sua habilidade de batalha depois que a pressão caiu. O que Fang Hui não esperava era que o aumento imediato de velocidade do Soft Mish fosse tão surpreendente. Que tipo de aceleração foi essa? Neste momento, Fang Hui sentiu-se ameaçado e quase perdeu a compostura. Afinal, ele era o mestre em jogar sujo. Paciência e calma eram as principais qualidades que esse estilo exigia. No entanto, um mero aumento na velocidade, mas nada mais, assustou Fang Hui. Então a velocidade de sua mão explodiu. Uma onda de ataques poderosos perseguiu e avançou em direção ao demônio duvidoso de Fang Hui, um único alvo. Fang Hui percebeu que o aumento repentino de velocidade de Tang Ho havia coberto toda a distância entre eles. Ele estava muito ocupado ficando chocado por ter esquecido de se afastar para uma distância confortável. Os ladrões não eram especializados em combates corpo a corpo. Depois de repentinamente ter Soft Mish grudado nele, a onda de poder quebrou o coração de Fang Hui em pedaços. O que tornou tudo pior foi que o poder não parecia ter fim. Que tipo de espírito de luta é esse? Fang Hui não conseguiu relacionar isso com a garota bonita do relatório, que era linda a ponto de o coração se sentir tranquilo e satisfeito. Que pessoa problemática. Fang Hui fez esta análise completa. No entanto, apesar de ser difícil de lidar, ele ainda acreditava que poderia lidar com ela. Demônio duvidoso estava na defensiva sob a supressão de Soft Mish e continuou a recuar passo a passo. No entanto, eles estavam se movendo direto na direção que Fang Hui esperava alcançar. Quase lá. Fang Hui contou calmamente. Como mestre em jogar sujo, seria impossível para ele esquecer onde havia plantado sua armadilha anteriormente. Essa sempre foi sua arma mais forte. Jovens, vendo a ferocidade de Tang Ho quando ela lutou de perto, Fang Hui pensou consigo mesmo. Mas agora acabou. Fang Hui sorriu. Ele estava prestes a conseguir enganar uma pessoa. Ele gostava desse tipo de sentimento, a alegria quando uma presa perdia a compostura no momento em que era pega em uma armadilha. Que tipo de reação essa linda garota teria? Fang Hui estava ansioso por isso. No entanto, no momento em que Soft Mish estava prestes a cair em sua armadilha, ela parou. Troque de posição. Estou aqui. E Xiu gritou. A forma de lança do Myriad Manifestation Umbrella de Lord Green voou para frente e seguiu o ataque anterior de Soft Mish. Por que você veio aqui? Fang Hui fumegou. Era como se uma boa cena estivesse prestes a se desenrolar diante dele, mas alguém gritou corta. Foi muito anticlimático. Estou aqui para te ensinar como jogar sujo. E Xiu gritou. Não houve muitas pessoas que ousaram dizer essas palavras ao mestre. Foda-se. Fang Hui gritou. Ao enfrentar Xiu, a maioria dos jogadores profissionais perderia a compostura. Capítulo 1110, Forçando o Subjugador do Demônio. Capítulo 1110, Forçando o Subjugador do Demônio. Tradutor, nome-o-mi editor, nome-o-mi. Fang Hui não lutou imediatamente com Xiu. Se Xiu estava aqui, então o que estava acontecendo do outro lado? Fang Hui imediatamente virou sua câmera para olhar. Ao olhar, Fang Hui quase chorou. Demon Subduer sempre foi o símbolo de Winzhou. Mas o Brawler número 1 em glória estava sendo montado por outro Brawler, que estava usando Tyrannical Timpante nele. Fang Hui não pôde deixar de virar a cabeça para olhar para Tang Ao, que estava sentado não muito longe dele. Era evidente que Tang Ao estava furioso. As veias em sua testa pareciam prestes a explodir em antenas. O que eles estão fazendo? Fang Hui achou difícil de acreditar. Todos eles não foram ajudá-lo? Por que Tang Ao estava sendo intimidado a tal estado? Quando ele olhou com mais cuidado, percebeu que Tang Ao não era a única pessoa que estava em uma situação difícil. As três classes que ajudaram foram um elementalista, um cavaleiro e um clérigo. Era desnecessário falar sobre o clérigo. Ele era um escudo forte, mas não um atacante forte. O cavaleiro. Como ele se movia tão lentamente naquela armadura de placas, ele estava sendo feito em pedaços pela Dancing Hand Sumushen. O elementalista? Não se sabe o que aconteceu, mas o ninja de rap conseguiu chegar perto dele através de um ataque furtivo, então Zhao Yushi também estava em uma situação espinhosa. No entanto, a ameaça maior ainda estava atrás dele. Depois que Soft Mish trocou de lugar com Lord Green, ela correu direto para ele. O que está acontecendo? Fang Hui achou isso inimaginável. Ele não pretendia ser desdenhoso com rap, mas sim ser completamente oprimido por rap assim? Retiro, retiro, retiro. Independentemente disso, Fang Hui ainda era um general que poderia assumir o comando. Embora ele estivesse chocado com o estado atual deles, ele não entrou em pânico. Ainda era muito cedo para determinar se isso era uma vitória ou uma derrota. Winzhou só precisava se reorganizar. Afinal, seu time chegou às semifinais na temporada passada, então seria ilógico para eles serem completamente oprimidos por um novo time como o Rap. Só havia uma explicação: seus ataques foram muito descuidados. Sem ter um plano claro por trás de seus ataques, ficou muito fácil para Rap detectar suas fraquezas. Rap conseguiu captar esse ponto e contra-atacou. Cada confusão visava suas falhas, forçando-os a um estado passivo, dificultando o estabelecimento de um ritmo constante. Excelen Era foi derrotado da mesma forma na Challenger League.
Pelo menos a Excelen Era tinha vantagem em equipamentos na época. Eles também fizeram preparativos, ao contrário de Window. Como resultado, não foi surpresa que o Window estivesse em uma situação ainda mais embaraçosa. De qualquer forma, eles deveriam se afastar totalmente da luta para diminuir o ritmo de rap. Depois disso, eles poderiam começar de novo. Fang Hui pensou. Em vez de desafiar Yexiu sozinho, ele rapidamente se virou para fornecer cobertura para seus companheiros recuarem. No final, são os jogadores experientes que são mais difíceis de lidar. Quando Yexiu viu a decisão de Fang Hui, ele não pôde deixar de suspirar em seu coração. No entanto, ele continuou a insultar. Por que você está fugindo, seu ladrão grosseiro? Você não quer ouvir minha palestra? Fang Hui o ignorou. Ele estava arrependido que o dedo médio não fosse um emoji, caso contrário, ele definitivamente apontaria para Yexiu. Demônio duvidoso continuou a correr. Ele plantou armadilhas continuamente para diminuir o espaço de manobra de rap. Lord Green o perseguiu, mas como poderia Fang Hui lhe dar outra chance de se aproximar novamente? Ele aumentou sua velocidade para correr por todo lugar. Os ladrões não foram capazes de invadir lugares diretamente como certas classes ferozes, mas ao deixá-lo organizar suas peças em formação, as limitações que ele criou afetariam a batalha como um todo. Yexiu sabia disso, mas Fang Hui não era um oponente que ele pudesse pegar só por querer. O mestre em jogar sujo não era uma piada. Como resultado, Yexiu decidiu não desperdiçar mais energia e mudou de alvo. Porra, esse cara quer matar Tangal. Fang Hui percebeu imediatamente as intenções de Yexiu. Como esperado, não era realista para ele desviar a atenção de Yexiu tão facilmente. No final das contas, são os jogadores experientes que são mais difíceis de lidar. Fang Hui fez a mesma avaliação. O oprimido Tangal finalmente conseguiu encontrar uma oportunidade para escapar. Afinal, Stiamed Bun não poderia oprimi-lo para sempre. Uppercut, ataque de joelho, golpe de joelho poderoso. Tangal desferiu uma onda de contra-ataques após aproveitar a oportunidade. Ele pregou Stiamed Bun Invasion na parede em um instante. Ele então girou sua visão. No final, ele ainda se lembrou de tomar nota da situação deles primeiro e viu Soft Mish avançando de maneira ameaçadora e agressiva. Tang Ho originalmente pretendia lutar contra o elementalista de Zhao Yushi como fã, mas quando ela viu Stiamed Bun sendo derrubado por Tangal, ela imediatamente o ajudou primeiro. Tangal soltou um HMPH frio. Ele estava incomparavelmente confiante em um confronto direto. Demon Subduer não recuou e correu direto para Soft Mist. Você é feroz? Serei ainda mais feroz. Tangal gostou desse estilo. Ele não estava com medo, então Tang Ho foi ainda mais destemido. Quando parecia que os dois personagens estavam prestes a entrar em conflito, Tangal aproveitou os ataques de médio alcance de um brawler e lançou o primeiro ataque. Enquanto seu corpo tremeluzia, ele sorrateiramente jogou fora uma agulha venenosa. Se você jogou um brawler e não conseguiu jogar sujo, então você não poderia estar qualificado para ser chamado de brawler. Esta classe tinha muitas habilidades adequadas para enganar as pessoas. Tang Ho não detectou o ataque furtivo escondido da agulha venenosa de Demon Subduer, então ela foi atingida por ele. Tangal aproveitou a abertura e usou um poderoso golpe de joelho. Bem quando sua figura voadora estava prestes a colidir com Soft Mish, ele ouviu seu companheiro de equipe avisá-lo para tomar cuidado. Um ataque furtivo? Tangal riu friamente. Ele sabia que a Stiamed Bun Invasion estava atualmente atrás dele e que o sujeito estava muito inquieto. Tangal estava preparado. O Powerful Knee Strike era originalmente um ataque que poderia voar em alta velocidade. Se ele virasse levemente o corpo, como um ataque furtivo poderia atingi-lo? Ao se virar, Tangal lançou um olhar para Stiamed Bun Invasion atrás dele. O olhar mostrava desprezo. Garotinho, se quiser brincar comigo, ainda falta. Infelizmente, um punhado de areia cegou imediatamente os olhos do Demon Subduer. Por que você usaria um Sand Toss ao se aproximar furtivamente de uma pessoa por trás? Stiamed Bun Invasion acabou usando, então quando Tangal virou a cabeça para olhar, ele foi atingido por ele. Sua tela escureceu completamente como se a energia tivesse sido cortada. Tangal estava prestes a enlouquecer. Para evitar que o oponente se aproximasse dele, ele rapidamente usou uma cadeia de socos e chutes para se defender. Mas então, um feixe de satélite caiu do céu e engoliu completamente o Demon Subduer. Apoiar qualquer ponto do mapa era um dos pontos fortes de Sumushen. Canhão de tela? Este ataque tinha um ar de tática. Fang Hui descobriu que o ritmo de rap oferecia muitas opções táticas. Apenas uma ligeira mudança poderia produzir uma tática diferente. Tangal imediatamente caiu de volta depois de ganhar vantagem. Seus outros companheiros finalmente conseguiram encontrar maneiras de recuar sob os comandos de Fang Hui. As armadilhas que o demônio duvidoso enterrou começaram a revelar seu poder. A existência de armadilhas era semelhante ao princípio do tempo de espera de uma habilidade. Contanto que estivesse lá e não fosse acionado, seria uma excelente restrição e limitação. Fang Hui foi capaz de ver a estranheza da formação de rap em relação às armadilhas. Eles não trouxeram seu clérigo, então definitivamente não ousariam usar métodos como eliminá-los à força com seus personagens. O ritmo deles desacelerou imediatamente, o que atendeu às expectativas de Fang Hui. Os jogadores do Window começaram lentamente a se retirar, mas o capitão deles, Demon Subduer, foi mantido à força lá. Fang Hui estava sombrio. Rap até usou um método tão vergonhoso como sequestrar um refém. Eles deveriam retornar e iniciar uma luta total com Rap com a ajuda de armadilhas?
Parecia que esse era o único caminho. Os 4 fizeram pequenos ajustes antes de avançarem como um todo. Desta vez, eles mantiveram uma formação completa. Clang! Uma Spike Trap de repente saltou do chão e prendeu-se no tornozelo do cavaleiro. Travou seu pé. Então ele não conseguiu se mover. O jogador do cavaleiro olhou para Fang Hui com espanto. Fang Hui não sabia se deveria chorar ou rir. Você é estúpido? É possível que seja minha armadilha. As armadilhas não podiam ser acionadas por aliados, então não havia dúvida de que elas haviam sido colocadas ali por Happy. Fang Hui sabia que os não especializados de Lord Green possuíam 3 armadilhas. No entanto, Fang Hui não sabia quando esse cara plantou secretamente sua própria armadilha entre as dele. No entanto, havia apenas 3 armadilhas, então a ameaça não seria muito grande. Mas o efeito da Spike Trap em selar o movimento de uma pessoa era bastante preocupante, porque a sua ofensiva ficou instantaneamente estrangulada. Depois disso, Fang Hui percebeu que Yeshil fez algo ainda mais vergonhoso. Ele convocou um Goblin. É isso mesmo, comparado a limpar as armadilhas sozinho, havia um método que era ainda mais doloroso para outros ladrões. Isso era para convocar criaturas para limpar as armadilhas. Personagens não especializados eram muito desavergonhados. Fang Hui chorou ao ordenar a todos que destruíssem o Goblin o mais rápido possível. No entanto, sob o comando de Yeshil, o Goblin era normalmente ágil. Ele conseguiu entrar em 3 minas antes de morrer de forma heróica. Ele consegue se lembrar da localização das minhas armadilhas melhor do que eu, pensou Fang Hui com o rosto cheio de lágrimas. Se ele tinha esses métodos antes, por que ele apenas os usou? Fang Hui agora entendia, na verdade, ele entendia muito bem. Foi para ter a oportunidade de matar Demon Subduer. Embora Tangal fosse forte, ele ainda temia ser agrupado. Pessoas como Fang Hui queriam resgatá-lo, mas precisavam de uma abordagem sistemática em seu resgate. Infelizmente, a armadilha escondida de Yeshil foi capaz de detonar as armadilhas de Fang Hui, o que imediatamente atrapalhou seus planos. Eles poderiam definitivamente continuar avançando, mas se o fizessem, que diferença haveria em relação aos ataques não planejados que haviam lançado anteriormente? Provavelmente seria oprimido por Happy em 2 ou 3 movimentos novamente. Happy não era uma equipe pau para toda a obra que eles poderiam derrubar à força apenas confiando em suas habilidades. Happy era um time profissional, então eles tinham sua própria força. Corte para a direita. Fang Hui ligou. Suas armadilhas daquele lado estavam em boas condições e ainda podiam ser usadas. Os jogadores de Windiou finalmente chegaram e se encontraram com Tangal. A batalha começou mais uma vez. No entanto, os planos táticos originais de Fang Hui foram cortados em pedaços anteriormente. Recue após resgatar Tangal. Fang Hui já se decidiu. Ele estava decidido a não brigar com Happy e seguir o ritmo deles. Eles queriam recuar, mas Happy não permitiu. O poder de focar um único alvo era extremamente proeminente. Eles atacaram Demon Subduer, recusando-se a desistir até que ele morresse. Quando Tangal foi esse tipo de alvo, a fúria queimou em seu coração. Fang Hui não entendeu. Se eles atacassem com força assim, eles poderiam de fato derrotar o Demon Subduer, mas sem um clérigo, eles também sofreriam muitos danos. Mesmo que fosse um 4v5, era muito possível que o Windiou os desgastasse até a morte. Mas considerando o conteúdo da masmorra, eles ainda teriam que enfrentar a competição com as outras equipes. Sem o seu craque Tangal, eles não poderiam suportar esta troca. Porém, a situação atual não lhes deixava escolha porque Happy era o lado atacante. Ou o peixe morre ou a rede se parte. Fang Hui não conseguiu ter nenhuma ideia. Tangal também parecia ter entendido a situação e que era muito possível que seu personagem morresse mais cedo. No entanto, ele também poderia lutar pela vitória do time. Devido à sua atitude profissional, ele não desanimou. Na verdade, ele lutou ainda mais ferozmente do que antes. Se ele pudesse trocar a vitória do time sacrificando-se, então teria cumprido suas responsabilidades como craque. Demon Subduer finalmente caiu. Como Fang Hui havia previsto, o Team Happy pagou um ótimo preço por essa morte. Vamos ver como você vai continuar. Fang Hui pensou. Ele então ouviu Yeshil gritar. Porra, o fragmento não estava com ele? F***CK. Esse era o objetivo deles? Fang Hui sentiu vontade de desmaiar. Capítulo 1111. Conflito interno do Uivo do Vento. Capítulo 1111. Conflito interno do Uivo do Vento. Tradutor, nome Mi editor, nome Mi. Assim, Tangal se tornou o primeiro membro do Team Windiou a ser eliminado, mas neste momento, Fang Hui não teve tempo de prestar atenção na expressão de Tangal. Depois de entender as intenções do Team Happy, uma sensação de tontura tomou conta dele, fazendo-o quase não conseguir segurar o próprio mouse. Se este fosse o estágio competitivo, o Windiou poderia perder um membro, mas eles tinham a vantagem geral agora. Happy sacrificou muita saúde para derrubar Demon Subduer, muito menos não ter nenhum curandeiro. Mesmo que Happy tivesse um curandeiro, em uma situação em que todos os membros da equipe estavam com pouca saúde, era muito possível que a velocidade de cura não conseguisse acompanhar, resultando na morte da equipe um por um. Mas o problema é que isso não estava no cenário competitivo. Como resultado, Happy já havia lutado sem se importar com todo o resto, mas agora eles estavam fugindo o mais rápido possível. Para onde você está correndo? Zhao Yushi rugiu.
Como ele poderia tolerar a fuga de Happy? Elementalistas tinham ataques poderosos e fortes habilidades AoE, a ruína de Happy, cujos membros estavam à beira da morte. O sacrifício do capitão não poderia ser desperdiçado. Zhao Yushi estava bastante confiante. Seu elementalista avançou como um mago de batalha. Cuidadoso, Fang Hui avisou imediatamente. Ele não tinha visto exatamente o que Happy havia planejado, mas como suas intenções eram tão óbvias, como Happy poderia não ter feito nenhum arranjo para sua fuga? Deixar o Indio persegui-los e matá-los? Se fosse esse o caso, não seria diferente de buscar a própria morte. A intenção de Fang Hui lhe dizia que Happy definitivamente tinha armadilhas montadas durante a fuga. Persegui-los precipitadamente era perigoso, mas Zhao Yushi parecia não conseguir ouvi-lo. Embora Fang Hui fosse seu veterano no time e já tivesse nomeado um deus há muito tempo, jogar sujo era desprezado por muitos. Zhao Yushi gostou bastante do vigor de Tang Ao com seu, o júnior sucede ao mais velho. Ele não admirava do fundo do coração o jogo sujo de Fang Hui. Embora ele não ousasse desrespeitar seu superior na maior parte do tempo, seu sangue quente o consumiu. Havia um monte de jogadores quase mortos na frente dele, prontos para ele matar. Não foi difícil entender porque ele ignorou o aviso de Fang Hui. Teleporte. Zhao Yushi estava com medo de dispensar até mesmo um único jogador do rap. Ele se teletransportou diretamente para as fileiras inimigas na tentativa de matar todos os 5 de uma vez. Quando ele se teletransportou, ele já havia ativado o Mobile Cast. Seu cajado mágico brilhava com luz, pronto para lançar um feitiço. Fang Hui viu a audácia de Zhao Yushi e ficou estupefato. Os oponentes estavam com pouca saúde, mas não estavam mortos. Para ele avançar prematuramente, ele realmente achava que esses 5 eram monstros assustados nas masmorras? Ou ele pensou que seu movimento ousado pegaria Happy desprevenido? Ok, Fang Hui admitiu. Do ponto de vista da psicologia reversa, uma decisão tão estúpida foi verdadeiramente surpreendente. Ele só esperava que todos em Happy fossem muito espertos e pensassem que não era possível alguém ser tão estúpido. Talvez porque Zhao Yushi tenha feito isso tão rapidamente, o outro lado não seria capaz de reagir a tempo? Ele olhou para trás. A linda Luz 1 já estava caída no chão. Fang Hui sentiu uma pena não poder ver as expressões de todos em Happy. Eles ficaram surpresos? Eles estavam admirados pela bravura ilimitada de Zhao Yushi? Eles não pareciam pensar 2 vezes. Depois que Beautiful Light foi jogado no chão, ele foi rapidamente lançado no ar. Então, Lord Green e Soft Mist usaram Falling Flower Pulse, enviando-o de volta junto com um projétil de artilharia de Dancing Rain. Afinal, ninguém em Happy tinha muita saúde. Eles não ousaram continuar lutando. Depois de enviar Beautiful Light, eles pegaram emprestado seu corpo como sua primeira forma de obstrução e então utilizaram ataques de longo alcance para suprimi-los ainda mais. O cavaleiro da equipe quis avançar e bloquear o dano, mas no final foi gritado por Fang Hui. Por que vocês não estão atacando? A bela luz de Zhao Yushi subiu do chão depois de ser enviada de volta e gritou estrondosamente. Neste instante, a sua insatisfação com Fang Hui atingiu seu auge. O outro lado fez preparativos de antemão. Eles estão apenas esperando que caiamos na armadilha deles. Fang Hui disse. Como você saberia se não tentasse? Zhao Yushi gritou. Você não apenas tentou? Fang Hui perguntou de volta. Zhao Yushi de repente ficou sem palavras. Ele havia tentado, mas realmente queria dizer que a maneira de Happy lidar com ele não parecia ser o resultado de uma preparação cuidadosa. Mas por que aconteceu daquele jeito? Porque ele tinha sido um idiota. No momento de sangue quente e impulso, ele fez um movimento pensando que era invencível. O outro lado não precisou de nenhuma preparação cuidadosa para lidar com ele. As aberturas que ele mostrou eram tão grandes que o golpearam instantaneamente. No entanto, Zhao Yushi não estava disposto a admitir que era estúpido com Fang Hui. Ele sentiu como se tivesse sido um pouco mais rápido. Os que estavam caídos no chão ficariam felizes. Apresse-se e persiga. Zhao Yushi não respondeu à réplica de Fang Hui. Ele apenas chamou os outros 2 membros para persegui-los. Sem o capitão Tang Ao, houve um claro desacordo sobre como o Indio Wu deveria lutar. O cavaleiro e o clérigo não estavam totalmente focados no jogo. Eles deram uma olhada em Fang Hui e Zhao Yushi fora do jogo. No final, eles não se moveram. Zhao Yushi era uma parte importante do futuro de Indio Wu, mas Fang Hui era o veterano mais experiente de sua equipe. Além do estatuto de Fang Hui como vice-capitão, os 2 não se moveram, o que implica que reconheceram a autoridade de Fang Hui. A bela luz de Zhao Yushi saiu correndo, mas descobriu que os outros 2 não foram com ele. Desta vez, ele não se atreveu a atacar as fileiras inimigas de Happy de forma tão simples. No final, ele só poderia parar sua bela luz. Fora do jogo, ele olhou ferozmente para aqueles 2 jogadores. Ele não se atreveu a ser muito descarado com Fang Hui, mas não tinha medo daqueles 2. Toda a sala de prática estava em um silêncio mortal. Havia apenas 5 jogadores que poderiam formar uma equipe para este Ghost Lair. Os outros 5 membros da equipe que não participavam não haviam saído. Eles também queriam ver do que se tratava esse Ghost Lair. Em vez disso, eles tiveram um conflito interno entre os jogadores de seu time. A maioria das pessoas ali se sentiam muito inquietas, mas uma certa pessoa decidida observava com interesse tudo o que estava acontecendo. Liu Ao. Ele desistiu do Thunderclap e foi transferido para o Indio Wu.
Não fazia muito tempo que ele se juntou à equipe. Ele não entrou impacientemente na equipe e, em vez disso, observou cuidadosamente essa nova equipe, porque desta vez ele realmente queria conseguir algo aqui diferente do Team Thunderclap. Aos seus olhos, Thunderclap nada mais era do que um trampolim. Esse tipo de equipe pequena não poderia conter esse veterano. Falando nisso, Liu Ao sentiu que sua força era suficiente para substituir Jian Botão do Team Sansara. Infelizmente, Sansara estava claramente muito satisfeito com a sinergia entre Jian Botão e Zhou Zekai. Eles convidaram o ex-companheiro de equipe de Liu Ao, San Xian e Wan Altunleaf, mas definitivamente não tinham intenção de abandonar Jian Botão. No final, Liu Ao foi trazido para o Team Windiou. Esta equipe em ascensão teve um desempenho excelente na última temporada. Liu Ao ficou muito satisfeito e decidiu que se sairia bem aqui. No entanto, no Team Windiou, Tang Gao era o seu núcleo. Zhao Yushi foi o melhor novato. Seu talento e crescimento o colocariam como uma estrela no futuro. Fang Hui era um All-Star e o membro mais experiente da equipe. Não poderia faltar curandeiros ao time, então das 5 posições restava apenas uma vaga. Este lugar era para Liu Ao? Pelo que viu, ele não achava que o Windiou o valorizasse tanto. Eles não pareciam ter determinado que Liu Ao era a peça que faltava no quebra-cabeça. Eles ainda estavam procurando a combinação mais adequada. Quanto a Liu Ao, como alguém habilidoso e com transferência gratuita, seus pensamentos eram que eles poderiam muito bem contratá-lo e testá-lo. Esse tipo de atitude significava que eles não estavam particularmente entusiasmados em contratar Liu Ao. Na verdade, havia muitas outras equipes que estavam sinceramente interessadas nele, como a Team Miracle. Esta equipe contratou 3 jogadores do Excellen Era. Eles contataram Liu Ao também e lhe fizeram promessas sinceras. Núcleo capitão da equipe. Eles prepararam uma oferta generosa e a apresentaram claramente a Liu Ao, mas ele a rejeitou sem pensar muito. Milagre? Aos olhos de Liu Ao, é mais como uma piada asterisco. Eles eram um time que acabará de entrar na aliança e queriam que ele jogasse por eles? Ele poderia muito bem ter ficado no Thunderclap então. Essencial? Capitão da equipe. Você acha que me importo em ser o núcleo ou capitão de um time como esse? Liu Ao ignorou sua oferta sincera. Quando Team Windiou expressou seu interesse por ele, ele aceitou imediatamente. Esse tipo de potência com esperança de vencer o campeonato era onde ele esperava estar. Liu Ao. No momento ele era apenas uma das escolhas do Team Windiou. Em vez de dizer que a sinceridade deles comoveu Liu Ao, foi mais como se a ansiedade de Liu Ao os levasse a contratá-lo na passagem. A equipe não precisou oferecer nenhum bônus de assinatura a um jogador gratuito. A única exigência era fornecer um salário. Para ser campeão, nenhum time teria dificuldade em testar um jogador assim. Como resultado, o Team Windiou agiu rapidamente e imediatamente pegou Liu Ao assim que a janela de transferência abriu. Windiou esperava que Liu Ao trouxesse mudanças para a equipe. No entanto, eles não tinham planos claros no momento. Eles ainda estavam estudando Liu Ao, então Liu Ao podia sentir que não tinha uma posição estável na equipe no momento. Como resultado, ele foi cuidadoso. Como alguém que já fez parte de uma potência, ele obviamente sabia como encontrar oportunidades na equipe. E neste momento, um conflito eclodiu na equipe Windiou. Liu Ao observou isso com interesse. Fung Hui, Zhao Yushi. Foi um conflito comum entre um novato e um veterano. O novato sentiu como se o veterano estivesse bloqueando seu caminho. O veterano sentiu que o novato era uma ameaça à sua posição. Esse tipo de conflito não aparecia apenas nas equipes profissionais. Aconteceu o tempo todo em todos os níveis da sociedade. Neste momento em Windiou, o conflito estava totalmente aberto. Porém, fosse Fang Hui ou Zhao Yushi, eles não eram os jogadores com maior autoridade na equipe. A direção que esse conflito seguiria dependeria do capitão e núcleo do Team Windiou, Tang Gao. Sim, Tang Gao. O Tang Gao que ficou famoso com seu júnior sucede ao sênior. Liu Ao percebeu que a resolução deste conflito era muito fácil de prever. Capítulo 1112. Conflito entre ideologias. Capítulo 1112. Conflito entre ideologias. Tradutor. Nome-me editor. Nome-me. O capitão do Windiou, Tang Gao, expressou descontentamento com o conflito entre Fang Hui e Zhao Yushi. Seus olhos pararam em Fang Hui. Estava claro como o dia quem ele favorecia. Ninguém pronunciou uma palavra. A equipe Windiou parecia ter apenas 3 pessoas. Zhao Yushi continuou a encarar Fang Hui com relutância. Tang Gao não demonstrou nenhum ressentimento em relação a Zhao Yushi, mas também não estava olhando para ele no bom sentido. Quanto a Fang Hui, ele ainda estava jogando. Seu demônio duvidoso de repente saiu correndo. O que? Ele está se arrependendo agora? Zhao Yushi, que também estava no jogo, percebeu os movimentos de Doubtful Demon. Ele podia ver que estava perseguindo o Rap. Não é tarde demais para começar a perseguir? Zhao Yushi ficou intrigado. O demônio duvidoso de Fang Hui de repente parou de perseguir. Ele apenas ficou ali procurando por alguma coisa. Zhao Yushi não aguentava mais. Ele fez seu Beautiful Light se mover para lá também. Os outros 2 jogadores o seguiram. Fang Hui estava olhando para a passagem por onde Rap havia saído. Zhao Yushi também tinha fundamentos sólidos. Afinal, ele acumulou bastante experiência tática ao longo de sua carreira de 2 anos. Quando ele olhou para esta passagem, percebeu como a entrada poderia ser utilizada. Nesse instante ele percebeu. Fang Hui estava certo. Rap, de fato, fez os preparativos. Seria muito fácil para Rap emboscá-los nesta entrada. E daí? Zhao Yushi se recusou a admitir seu erro. Com a saúde deles, e daí se eles nos emboscarem?
Em partidas importantes dos playoffs na segunda, quarta, quinta e sétima temporada, vários times encontraram situações como esta e perderam como resultado. Fang Hui disse. Zhao Yushi olhou fixamente. Ele não sabia sobre esses precedentes. Por um momento, ele não conseguiu pensar de quais partidas Fang Hui estava falando. Você acha que está seguro porque os oponentes não têm muita saúde sobrando? Jogue fora esses pensamentos ingênuos. A glória não é tão doce quanto você pensa que é. Fang Hui disse. Zhao Yushi estava sem palavras. Fang Hui não lhe disse mais nada. Ele olhou para o capitão Tang Gao. Continuaremos. Ok. Tang Gao assentiu com a cabeça. Ele tinha ouvido a conversa entre os dois. Neste momento estava muito claro quem estava certo e quem estava errado. Os 4 jogadores continuaram em frente. Os outros jogadores do time soltaram um suspiro de alívio. Apenas Liu Ao parecia pensativo. Os outros só viam isso como respostas diferentes para uma pergunta. Mas Liu Ao viu isso como um conflito de ideologias entre 2 jogadores. O estilo de jogo sujo de Fang Hui não combinava bem com o estilo de jogo de Tang Gao e Zhao Yushi. E esses 2 foram os pilares da nova geração do Winjiou. Depois que Demon Subduer mudou de mãos de Lin Jinjiang para Tang Gao, o estilo de jogo de Fang Hui tornou-se cada vez mais perdido neste tipo de time. À medida que o estilo de jogo de Tang Gao amadureceu e seu outro talento principal, Zhao Yushi, cresceu, o ambiente de jogo de Fang Hui tornou-se cada vez mais difícil. Ao mesmo tempo, sua própria existência deixou Tang Gao e Zhao Yushi muito desconfortáveis. O estilo de Winjiou não mudou completamente o suficiente. Com Tang Gao como núcleo, o conjunto de estratégias empregadas durante a geração de Lin Jinjiang pode não ser mais adequado. Winjiou ainda teve suas lutas. No jogo, os 5 jogadores de rap recuaram rapidamente. Após confirmarem que não havia perseguidores, pararam para descansar. Eles beberam poções e comeram para recuperar mana e saúde. Afinal, este era o jogo e não a fase competitiva. Embora não fosse a fase competitiva, os perigos não haviam passado. Quando houve esse tipo de luta caótica no cenário competitivo, Rap parou em um lugar para se recuperar. Não era apenas um lugar aleatório. Yoshio viu que era um espaço aberto, onde eles não poderiam ser emboscados. Depois de começar a se recuperar, ele pediu que ninguém usasse alimentos que fizessem muito barulho para não deixar vazar nenhum som. Os 5 personagens sentaram-se juntos no chão e se recuperaram silenciosamente. O ambiente tenso construído por Yoshio fazia com que todos se virassem e olhassem ao redor de vez em quando. A cautela de Rap não foi em vão. Em meio ao silêncio, eles ouviram sons de passos vindos da passagem. Não era dessa direção que o índio ouviria. Qual time foi esse? Tirania e Rap correram em direções opostas. Era muito cedo para nos encontrarmos. Assim, deveria ser uma das outras 2 guildas. Foi Royal Style ou Michiren? Retire-se por enquanto. Ishio digitou no chat. Os 5 personagens se levantaram. Para esconder o som de seus passos, eles se agacharam ou rolaram e rapidamente encontraram um esconderijo. Ishio encontrou esses pontos assim que Rap chegou aqui. Os passos ficaram cada vez mais próximos. Ishio disse aos outros para recuarem, enquanto seu Lord Green estava posicionado um pouco mais à frente. Os 5 personagens finalmente se revelaram. Era a equipe Michiren. Chuva ventosa, algo para esconder, floresta escura, ninguém se atreve a atacar, abaixa a cabeça. As escolhas dos personagens de Michiren foram tão ousadas quanto as de Rap. Eles também não trouxeram um curandeiro. Além do mais, a equipe deles tinha 3 atiradores de elite. Junto com Wind Rain, isso fez 4 atacantes de longo alcance com Dark Forest como ninja. Prepare-se para lutar. Yeshio chamou os outros 4. Suas posições estavam ocultas. Não foi possível para Michiren vê-los diretamente. O que se seguiu dependeu do que o time Michiren fez. Se eles decidissem investigar este lado, Rap teria que atacar primeiro para pegá-los desprevenidos. No entanto, Michiren não parecia ter nenhuma intenção de vasculhar esta área. Sua equipe passou rapidamente por esse ponto e seguiu em frente. Os 5 jogadores de Rap saíram lentamente do esconderijo. Siga-os. Yeshio disse, seria melhor se eles entrassem em conflito com Winjiou. Justamente quando Yeshio disse isso, sons de tiros podiam ser ouvidos à frente. Que agressivo. Eles realmente são times profissionais. Eles já se encontraram. Yeshio elogiou. A equipe Winjiou não perseguiu Rap o mais rápido possível, mas no final, eles ainda seguiram nessa direção. Afinal, Rap estava caminhando nessa direção. Eles não desistiram e obviamente queriam pegar todos os fragmentos também, mas então encontraram Michiren. Winjiou sabia que Rap estava à frente, então eles avançaram com muita cautela. Ao ouvirem passos, Fang Hui pensou que Rap tinha acabado de se recuperar e voltado para matá-los. Esta situação estava dentro de suas expectativas. Ele rapidamente montou armadilhas e organizou uma formação. Quando a primeira armadilha foi acionada, uma batalha logo começou. Fang Hui olhou para os inimigos e de repente teve vontade de chorar. Se não fosse feliz, estava tudo bem. Mas só tinha que ser Michiren. Michiren também precisava ter tantos personagens de longo alcance, reduzindo a ameaça de suas armadilhas. Atacantes de longo alcance não precisavam ficar perto deles para atacar. Se eles não entrassem na zona de armadilhas, como suas armadilhas poderiam ser úteis? Hoje foi um dia de muito azar. Fang Hui estava sombrio. Winjiou mais uma vez foi jogado em desordem. Desta vez, sob seus arranjos, Zhao Yushi sentiu que finalmente poderia respirar.
Shu Yunxiu e sua chuva ventosa. Zhao Yushi realmente queria lutar com ela. Ele esperava poder esmagá-la para provar que ele era o elementalista número 1. Mesmo que fosse apenas o jogo agora, esses pensamentos estavam profundamente enraizados nele. Assim que ele viu Wind Ren, suas emoções tornaram-se fervorosas. Ele começou a pensar em como deveria lidar com Wind Ren. Retiro. Mas então seu ânimo foi novamente abatido. Novamente por Fang Hui. Assim que a situação parecesse um pouco desfavorável, eles recuariam imediatamente. Se o inimigo avançar, recuamos. Se o inimigo recuar, nós o assediamos. Estas foram as orientações sobre como jogar sujo. Fang Hui comandava a equipa, por isso naturalmente tomava decisões dependendo dos seus próprios hábitos. Mas isso deixou Fang Hui muito infeliz. Extremamente infeliz. Recuar de novo? Quando vamos lutar? Já não montamos armadilhas? Zhao Yushi gritou. Mesmo que ele pudesse ver que essas armadilhas falhariam principalmente porque Mishi Ren consistia principalmente de atacantes de longo alcance, ele teve que dizer isso para dar um tapa no rosto de Fang Hui. As armadilhas não servem. Retire-se por enquanto. O estilo de jogar sujo de Fang Hui não tinha o mesmo tipo de orgulho que o estilo de jogo de Zhao Yushi. Ele simplesmente admitiu que suas armadilhas eram ineficazes. *CK. Comunicar-se com esse tipo de pessoa é impossível. Zhao Yushi se sentiu muito amargo. As ideologias que os dois lados tinham para a glória eram completamente diferentes. Mas vendo como os outros dois membros da equipe seguiram as ordens de Fang Hui e começaram a recuar, Zhao Yushi não se atreveu a desafiar Mishi Ren sozinho. Ele só poderia recuar também. Mas Mishi Ren recusou-se a deixá-los ir. Os 3 atiradores de elite atiraram neles enquanto os perseguiam de perto. Os sons dos tiros forneceram um bom disfarce para Rap. Eles não precisavam esconder seus passos para evitar a atenção dos outros, tornando muito fácil segui-los. Logo, Windiou recuou para onde Rap encontrou o fragmento depois de matar o fantasma feminino. Quando viram as paredes desabadas ali, tiveram vontade de chorar. Outra equipe vinha nessa direção, Royal Style. O pobre Windiou foi subitamente cercado como um bolinho de massa. Por mais astuto que Fang Hui fosse, seria muito difícil para toda a equipe escapar. Ambas as rotas de fuga foram seladas. A única escolha deles era lutar. Você não luta quando deveríamos lutar e luta quando não deveríamos lutar. Zhao Yushi gritou descontente. Na verdade, em comparação com os 5 jogadores anteriores de Mishi Ren ou do quase morto Rap, a situação deles era ainda mais desastrosa agora. Porém, lutar em uma situação complicada era um dos pontos fortes de quem jogava sujo. A equipe Royal Style foi liderada pelo exorcista Peacefu Ermite de Tiansen. Começando na temporada passada, ele se esforçou muito no jogo na tentativa de ajudar o Royal Style a crescer. Infelizmente, os efeitos não foram bons. Royal Style mais uma vez não conseguiu entrar nos playoffs. Quanto a ele e seu Peacefu Ermite, sua classificação no All-Stars caiu novamente para o 21º lugar. Se ele caísse mais 3 posições, não chegaria ao All-Stars. Ser escolhido para o All-Stars foi uma honra para muitos jogadores e personagens. No entanto, Peacefu Ermite era um personagem de nível Deus que era tão famoso quanto One Autumn Leaf e Desert Dash nos primeiros dias. E agora, Peacefu Ermite estava realmente lutando para entrar no All-Stars. Tiansen sentiu que eles eram incapazes de chegar aos playoffs. Tem que haver mudança. Tiansen murmurou para si mesmo repetidas vezes. Neste verão, nestas férias, ele se jogou no jogo com ainda mais fervor. Capítulo 1113, enviando um fragmento. Capítulo 1113, enviando um fragmento. Tradutor, nome-me editor, nome-me. Estilo real à esquerda. Chuva nebulosa à direita. Vento uivo no meio. Nesta situação, nenhuma comunicação foi necessária. Royal Style e Mishi Ren já estavam pensando a mesma coisa. Eliminar primeiro Windiou. O eremita pacífico de Tiansen agarrou com a mão esquerda e puxou um talismã, crepitando como um relâmpago do vazio. Ele balançou a mão direita e uma foice voou junto com aquele talismã de relâmpago em direção ao Windiou. Talismã relâmpago. Esquiva. Fang Hui gritou. Os 4 jogadores de Windiou se dispersaram rapidamente. A foice pousou no centro de sua localização original. O talismã do relâmpago explodiu e um raio se espalhou de onde a foice havia perfurado o chão. Arremessar a arma era uma habilidade do exorcista chamada orientação espiritual. Muitas habilidades de exorcista podem ser utilizadas junto com a orientação espiritual. Uma arma lançada com orientação espiritual não seria considerada como derrubada. Outros não seriam capazes de pegá-lo. Por outro lado, o exorcista poderia pegar a arma de longe. Poderia ser considerada uma forma de um exorcista mostrar o quão legal ele era. Mas para os especialistas, parecer legal era secundário. Esses tipos de habilidades específicas de classe eram as habilidades que melhor exibiam a habilidade de uma classe. Todas essas habilidades precisavam ser dominadas. Como exorcista número 1 em glória, o domínio de Tiansen sobre essa habilidade era desnecessário dizer. Spirit Guidance trouxe um talismã relâmpago, dividindo a equipe de Windiou. Mishi Ren coordenou muito bem com eles. Shu Yanxiu complementou com um relâmpago celestial, fogo terrestre, uma tempestade de chamas e um apocalipse de trovão. 3 feitiços ao separaram completamente os 4 jogadores de Windiou. Atrás de Winnie Ren, os 3 atiradores de elite do time Mishi Ren focaram no clérigo de Windiou. Balas choveram descontroladamente sobre o clérigo de Windiou. Tiansen viu as ações de Mishi Ren e orientou sua equipe para coordenar com eles.
Os jogadores do Team Royal Style pertenciam à categoria de força. Shu Liu era jogador de atacante. Sua fama pode não ser comparável à de An Venkin, mas ele definitivamente pertencia aos escalões superiores entre os atacantes. Shen Van era um Spitfire. Depois que Zhang Jiali se aposentou, ele foi até candidato a sucessor de Dazzling Undred Blossom. Sua habilidade não era tão alta quanto a de um deus e no final, o Team Undred Blossoms escolheu Zhou Yuan de seu próprio time. Então, houve Reveitan. Ele até teve uma ligeira ligação com Zhao Yushi. Os dois ingressaram na cena profissional no mesmo ano e eram candidatos ao prêmio de melhor estreante daquele ano. Embora Zhao Yushi tenha sido escolhido como melhor estreante, a vantagem foi muito pequena. Reveitan perdeu, mas era definitivamente um novato talentoso, digno de ser criado. Reveitan era um invocador, uma classe que sempre faltou no elenco de All Stars. O último jogador foi o paladino Ren Junshi. Ele não era particularmente notável entre os curandeiros, mas para ser titular em um time profissional, ele não poderia ser ruim. O atual Team Royal Style eram os 5 jogadores iniciais. O eremita pacífico de Tiansen iniciou com o talismã relâmpago e então dirigiu sua equipe para coordenar com a equipe Mishi Ren para atingir o clérigo de Winzhou. Winzhou ainda estava dentro da zona de armadilha de Fang Hui. No entanto, o Royal Style tinha Reveitan, que rapidamente teve sua convocação liderando o caminho. O Spitfire de Shen Van também era um atacante de longo alcance e ele rapidamente formou um fogo cruzado com os 3 atiradores de elite de Mishi Ren. Como poderia um clérigo se defender contra tantos ataques? Seus aliados foram separados dele por ataques ao E. Quando o atacante de Shu Liu alcançou, o clérigo de Winzhou não conseguiu mais perseverar e foi o primeiro a cair. Mishi Ren só atacou de longe. Eles coordenaram em estreita colaboração com Winzhou, certificando-se de evitar ferimentos acidentais. Mas no instante em que o clérigo de Winzhou caiu, o ninja de Liu Hua, Floresta Negra de Mishi Ren, teletransportou-se com muita precisão para o clérigo caído com uma técnica de clone das sombras. Royal Style ficou surpreso, mas rapidamente percebeu as intenções de Mishi Ren. O atacante de Shu Liu estava prestes a dar um soco quando todos viram que o clérigo não havia deixado cair nada quando morreu. Shu Liu cancelou sua habilidade à força. Os dois lados digitaram haha e tacitamente entenderam que deveriam focar no próximo alvo. O cavaleiro de Winzhou se tornou o próximo alvo das duas equipes. Mas desta vez, o Royal Style estava preparado. A convocação de Reveitan invadiu o cavaleiro. Se a Floresta Negra de Li Hua tentasse usar a técnica do clone das sombras novamente, ele não seria capaz de se espremer. Mishi Ren viu isso e percebeu que todos os seus esforços teriam sido em vão, então eles imediatamente mudaram o fogo para Beautiful Light de Zhao Yushi. Eles planejaram testar a sorte com Royal Style para ver qual jogador do Winzhou ficaria com fragmento. Zhao Yushi estava em uma situação terrível, mas seu espírito de luta não diminuiu. Mesmo que ele sentisse que não havia possibilidade de escapar, ele ainda queria atacar o Windy Ren para provar sua habilidade. Quando os inimigos pararam de atacá-los, Zhao Yushi conseguiu encontrar uma oportunidade. Ele estava prestes a enviar uma onda feroz de ataques em Windy Ren, quando o time Mishi Ren de repente mudou de alvo. Bang bang bang. Os 3 atiradores de elite atiraram em 3 Thunder Snipes, atingindo o frágil elementalista e quebrando não apenas seu coração, mas seu corpo em pedaços. Zhao Yushi, que planejava lançar um ataque feroz, não tinha mais saída. Ele só poderia se preparar para os ataques e continuar avançando como se fosse um mago de batalha. Mas no meio do caminho, a Floresta Negra de Li Hua o interceptou. Junto com o fogo de apoio da retaguarda, Beautiful Light não conseguiu nem tocar nas roupas de Windy Ren. Porra! Zhao Yushi praguejou ferozmente. No instante em que caiu, ele viu que o cavaleiro de seu time também não aguentava mais. Mas e quanto a Fang Hui? Zhao Yushi verificou imediatamente e ficou pasmo. Seu companheiro de equipe, Fang Hui, encontrou uma oportunidade quando os outros 3 jogadores morreram para fugir. Você! Zhao Yushi fumegou. O som não pôde mais ser transmitido no jogo. Ele só conseguiu virar a cabeça e gritar com Fang Hui fora do jogo. Mas Fang Hui estava completamente focado. Suas mãos dançavam no teclado e no mouse. Ele nem percebeu a existência de Zhao Yushi. Você acha que pode escapar desse tipo de cerco? Zhao Yushi estava preocupado apenas com a sujeira de Fang Hui, mas ignorou o resultado que resultou disso. Windy Ren e Royal Style, 10 jogadores profissionais, descobriram que nenhum dos 3 em Winzhou havia derrubado o fragmento. Ao mesmo tempo, eles também perceberam. O demônio duvidoso de Fang Hui havia desaparecido. A furtividade do ladrão permitia que o personagem se movesse enquanto estava invisível. Mas mesmo assim, com as 2 equipes profissionais atacando pelos 2 lados, escapar sem que eles percebessem mostrou a habilidade de Fang Hui com isso. Encontre-o! As 2 equipes ordenaram. O efeito Stealth seria removido ao menor toque sob Stealth, o personagem se moveria a 60% da velocidade. Mesmo que a habilidade estivesse no máximo, a velocidade de movimento só poderia chegar a 85%. Qualquer ataque ou movimento que usasse resistência cancelaria automaticamente o Stealth. A única exceção era se o ladrão tivesse proficiência em armadilhas e colocasse armadilhas sob furtividade.
Os jogadores profissionais obviamente entenderam como a habilidade funcionava. Eles naturalmente sabiam como tirar um ladrão da furtividade, mas apesar de seus melhores esforços, não conseguiram desenterrar o demônio duvidoso de Fang Hui. As duas equipes continuaram a dar o seu melhor, mas ao mesmo tempo começaram gradualmente a mudar as suas intenções. Em seguida foi a hora das duas equipes lutarem. As equipes já entenderam como funcionava essa masmorra. Eles sabiam que precisavam lutar por esses fragmentos. O demônio duvidoso de Fang Hui se foi, então agora era a hora deles lutarem. Orientação espiritual. Talismã de gelo. O eremita pacífico de Tianchen foi o primeiro a agir. Ele jogou sua foice, que caiu no chão junto com o talismã de gelo. Um anel de gelo estava prestes a se espalhar quando uma coluna de fogo surgiu do mesmo local. Chamas furiosas. A equipe Mishi-Ren estava preparada. Wind-Ren de Shu Yanxiu praticamente lançou o feitiço ao mesmo tempo. Gelo e fogo se cruzaram. Os dois elementos se restringiram, nenhum ataque maior que o outro. O pilar de fogo de Raging Flame não durou nem um segundo antes de desaparecer. O anel de gelo do talismã de gelo não conseguiu se espalhar e desapareceu junto com o pilar de fogo. Depois disso, os dois lados atacaram-se ferozmente. O time Mishi-Ren não tinha curandeiro, então eles não podiam lutar cara a cara com Royal Style. Seus atacantes de longo alcance coordenaram-se entre si, enquanto o ninja de Liu Hua avançava. Esse tipo de estilo de jogo era o estilo distintivo do time Mishi-Ren. Só que desta vez, eles não tinham nenhum curandeiro e em vez disso tinham um atacante de longo alcance. A ofensiva deles era mais poderosa, mas eles precisavam ter mais cuidado para se protegerem. Então eles finalmente começaram a lutar. Hora de correr! O demônio duvidoso de Fang Hui começou a se mover. Este foi o local brilhante que ele escolheu. Ele sabia que as duas equipes profissionais perceberiam rapidamente que ele havia desaparecido com o Stiaut. Se ele fosse procurar algum esconderijo, ele definitivamente seria forçado a sair pelos inimigos, então ele simplesmente ficou ali parado e apostou nisso. A aposta de Fang Hui valeu a pena. As duas equipes estavam procurando pela saída e não conseguiram encontrá-lo. Os dois então começaram a atacar um ao outro. Fang Hui estava cuidadosamente passando pelo fogo da batalha. Mesmo que o Indio tivesse apenas uma pessoa restante, Fang Hui sentiu que ainda não tinha perdido porque as equipes restantes teriam que lutar entre si. Depois que as equipes se mataram, talvez houvesse uma oportunidade para ele acabar com isso? Demônio duvidoso deixou lentamente a batalha, mas ele não estava disposto a ir longe demais. Ele queria ver qual seria o resultado da batalha. Talvez houvesse uma oportunidade ali. Ele recuou lentamente, procurando um lugar seguro para espiar a batalha. Ao recuar, ele descobriu que havia recuado em um grupo de pessoas. Porra! Fang Hui de repente fumegou. Ele era apenas uma pessoa jogando sujo, mas Rap estava indo longe demais. Todos os 5 estavam jogando sujo. Eles estavam todos escondidos descaradamente em um canto, esperando para colher os benefícios. Muito sem vergonha. Fang Hui praguejou interiormente, mas não se atreveu a desafiar os 5 jogadores de Rap. Ele aproveitou o fato de Rap ainda não o ter descoberto e tentou ir embora. Fang Hui queria afastar silenciosamente seu demônio duvidoso, quando de repente ouviu um clique debaixo de seus pés. Uma armadilha prendeu seu pé. A furtividade do demônio duvidoso passou. Que porra é essa? Xiamed Bun gritou de surpresa, vendo uma pessoa aparecer de repente do nada. SHHH. Ele está aqui para nos enviar seu fragmento. Yi Xiu disse calmamente. Capítulo 1114, Jogo Perigoso. Capítulo 1114, Jogo Perigoso. Tradutor, Nome-me editor, Nome-me. Sem vergonha. Fang Hui gritou imediatamente, após ser pego na armadilha. Ele estava realmente zangado o suficiente para recorrer a tal explosão? Claro que não. Ele já sabia que não havia absolutamente nenhuma maneira de escapar, mas se recusou a deixar Rap escapar impune tão facilmente. Ao gritar, ele esperava poder chamar a atenção de Mishi-Ren e Royal Style, atraindo-os até aqui para impedir o progresso de Rap. Hahaha, vá em frente e grite o quanto quiser, você pode gritar até ficar rouco e ninguém vai ouvir. Yi Xiu disse acompanhado por um emoji sorridente. Fang Hui virou sua câmera. Era verdade, não adiantava. Eles estavam muito longe, sem falar que lutavam ferozmente com todos os tipos de efeitos sonoros das habilidades que usavam. O som de sua voz não tinha como chegar até lá. Mate-o rapidamente. Yoshio ordenou, seu Lord Green agindo primeiro. Um back throw empurrou o demônio duvidoso de Fang Hui para um canto escuro, e os outros 4 membros do Rap não foram tão educados quando desencadearam uma enxurrada de ataques contra ele. Fang Hui percebeu que esses caras estavam evitando habilidades barulhentas e chamativas, em vez disso usando habilidades silenciosas e sutis. Eles pretendiam sufocá-lo aqui. Fang Hui ficou chateado, mas o que ele poderia fazer? Não importa sua habilidade, não importa seu status como mestre em jogar sujo, simplesmente não havia como ele escapar desse canto depois de ser cercado por 5 profissionais. O demônio duvidoso caiu. Agora a equipe Wind-Oh foi completamente exterminada. O fragmento que o Wind-Oh obteve foi mantido por Dobitful Demon como esperado. Fang Hui passou por grandes lutas para proteger este fragmento, usando todas as suas táticas descaradas para escapar de situações difíceis, mas no final, Rap arrebatou-o assim mesmo. Fang Hui balançou a cabeça e soltou um suspiro, depois levantou-se e esticou os braços. Ele olhou ao redor da sala e viu Zhao Yushi ainda lançando olhares para ele com o canto do olho.
Fang Hui só conseguiu sorrir amargamente. Ele era um jogador veterano, já jogava há muitos anos, e os problemas que Liu Ao havia notado, ele entendeu ainda mais claramente. Depois que Tang Ao se juntou ao Indio, parecia que a força do Indio aumentou enormemente, e eles chegaram às semifinais na temporada passada. No entanto, as capacidades de Fang Hui nesta equipa foram suprimidas. Seu estilo de jogo sujo era totalmente oposto ao estilo de jogo de Tang Ao, bem como ao do novato Zhao Yushi. Com o passar do tempo, ele se sentiu cada vez mais um estranho para o Indio. Eles passaram a última temporada assim, mas o problema era muito aparente. Fang Hui sentiu isso. Tang Ao e Zhao Yushi também sentiram. Como os dirigentes do clube também não perceberam. Fang Hui lembrou-se de como o clube agiu ao encorajar Lin Jinjian a se aposentar no ano passado e se sentiu perdido sobre como seria seu futuro agora. Vendo a insatisfação que Tang Ao e Zhao Yushi demonstraram em relação a ele, Fang Hui sentiu que seus passos em direção à saída estavam apenas acelerando. Tang Ao era agora o núcleo do Indio. Zhao Yushi tinha um bom futuro pela frente e estava sendo muito bem cuidado. Fang Hui não teve chance de vencer esta batalha. Ele deveria simplesmente recuar? Aceitar o novo estilo do Indio? Infelizmente, Fang Hui joga sujo há tantos anos. Essas habilidades e instintos estavam profundamente enraizados nele. Para que ele seguisse Tang Ao e Zhao Yushi, o estilo de jogo feroz e direto desses jovens, ele simplesmente não conseguiria. Sua classe também não era adequada para isso. Parecia que o tempo dele havia acabado. Na sala de treinamento, Tang Ao se levantou, Zhao Yushi se levantou e o resto dos jogadores o seguiram, voltando para seus quartos para descansar. Fang Hui inclinou o pescoço para trás e olhou para o teto. Para essas pessoas que passaram a vida no jogo, esse era o céu que viam com mais frequência, as luzes do teto atuando como a luz das estrelas. Depois de tantos anos, ele estava acostumado com essa visão. Mas agora parecia que ele iria se despedir deste pedaço de céu. Vamos dar um passo de cada vez. Fang Hui desligou o computador. Sendo o último a sair da sala de treino, ele não se esqueceu de desligar todas as luzes e energia. O Indio retirou-se do evento, mas a batalha no Ghost Lair continuou. Rap agora tinha 2 fragmentos e eles estavam em uma boa posição enquanto assistiam à batalha em andamento sem que nenhum dos dois lados soubesse. No momento, o mais importante era paciência para esperar até que essas duas equipes se vencessem. Esta não foi uma competição onde o objetivo era matar o adversário. Nesta competição só havia um objetivo: cacos. Um fragmento só poderia ser segurado por um personagem do time adversário. Então nesta batalha a estratégia de atacar a todos e defender a todos não foi utilizada. Em vez disso, ambos os lados direcionaram todos os seus ataques para um alvo de cada vez. Mate um. Veja se eles seguravam um fragmento. Se obtido, recue, se não, repita o processo. Yixiu esperava que ambos os lados protegessem bem seus fragmentos, dessa forma mais personagens seriam mortos um por um enquanto cada equipe tentava encontrar os do outro. Ao mesmo tempo, ele também estava estudando a batalha de perto, tentando adivinhar pelos movimentos deles quais personagens seguravam os fragmentos de suas respectivas equipes. Você encontrou alguma coisa? Su Muxin perguntou enquanto ela também assistia à batalha. HM, não há nada de notável no Royal Style. Eles estão protegendo seu curador, mas isso é de se esperar. O curador poderia ter o fragmento, então protegê-lo serviria a 2 propósitos, disse Yixiu. Então Mishi-Ren está atualmente visando Gently Angel, disse Su Muxin. Gently Angel era o nome do paladino do Royal Style. Como curandeiro, esse tipo de nome doce e agradável era relativamente comum. Essa personagem também era feminina, e sua dona anterior era uma mulher. Mas agora, o proprietário havia mudado. Ren Junshi, um homem viril, mas com uma conta chamada Gently Angel. Apenas olhando para o conflito entre esses nomes, ficou bastante claro que tipo de pessoa esse jogador era. Sim, exatamente. É mais difícil julgar o lado de Mishi-Ren. Os 4 atacantes de longo alcance têm a segurança da distância, e o ninja de Li Hua é ágil e evasivo, o fragmento poderia facilmente estar em qualquer um deles. Usando o que você sabe sobre Shu Yanxiu, para quem você acha que ela teria atribuído o fragmento? Yixiu disse. Como você disse, pode ser qualquer um, disse Su Muxin. Tudo bem. Yixiu estava indefeso. A situação atual não poderia ser considerada muito boa. É melhor prestar atenção com atenção. Se Royal Style deu para Gently Angel, e ele foi morto primeiro por Mishi-Ren e deixou cair, Yixiu parou. Esse seria o pior resultado para esses espreitadores. Eles esperavam que ambos os lados sofressem grandes danos, por isso, se apenas uma pessoa morresse antes do final da batalha, eles não teriam uma vantagem tão grande. Passos. Tang Hou disse de repente. Onde? Yixiu perguntou imediatamente. Afinal, os ouvidos de Tang Hou foram treinados profissionalmente e eram mais aguçados do que os de qualquer outra pessoa aqui. Do jeito que viemos. Tang Hou disse. Eu não ouvi nada? Tiamat Bun ainda estava confuso, controlando suas Tiamat Bun Invasion para se agachar no chão, virando-se para um lado e para outro enquanto pressionava o ouvido no chão. Este parecia ser o lendário método de escuta do ouvido ao chão. Tiamat Bun deve ter aprendido em algum lugar. Mas será que Glory teria esse tipo de mecanismo? Yixiu, o homem intitulado Livro Didático da Glória, fez uma careta diante da idiotice de Tiamat Bun. Do jeito que viemos. Tang Hou confirmou. É tirania. Yixiu disse. Não poderia ser outra pessoa senão a tirania. Com isso, Rap ficou preso no meio.
De um lado, havia a batalha feroz entre duas equipes e do outro lado, estava a tirania que se aproximava rapidamente. Feliz não tinha saída. Embora sua posição atual os escondesse das duas equipes de combate, não havia como escapar da notícia da tirania, a menos que estivessem completamente alheios ou distraídos. Prepare-se para a batalha e Steel estava indefeso. Para outra equipe vir de trás, eles realmente tiveram azar aqui. Neste momento, eles deveriam tentar manter sua batalha contra a tirania separada da atual, ou deveriam tentar agrupar todas as 4 equipes em um grande e caótico vale-tudo. Steel pensou rapidamente e finalmente tomou uma decisão. Uma enorme batalha entre 4 pessoas como essa seria desvantajosa para os grupos sem curandeiros que incluíam Happy. Além disso, Happy tinha 3 novatos que careciam de experiência e julgamento. Em uma batalha tão caótica, eles certamente se sairiam pior que os profissionais mais experientes. Melhor manter as 2 batalhas separadas. Steel liderou sua equipe para fora do canto para avançar em direção de onde a tirania estava se aproximando, para se separarem ainda mais de Michigan e Royal Style para que eles não descobrissem sua batalha aqui. Os passos ficaram cada vez mais próximos, até que finalmente as silhuetas dos 5 da tirania finalmente apareceram à vista deles. Não haja precipitadamente, siga meu exemplo, disse Steel no canal da equipe. Pode-se dizer que não havia segredos entre Yoshio e os antigos veteranos da tirania. Eles se entendiam extremamente bem, tendo lutado por tantos anos, e seria difícil para qualquer um dos lados surpreender o outro. Sem surpresas, só restou o confronto direto como opção. Mas Happy era muito mais fraco que Tirani, e Steel teria que descobrir algum tipo de tática se quisesse sobreviver a isso. Os 5 da tirania, ao ver os 5 de Happy, pararam. Os 2 lados já haviam se identificado. Steel ouviu alguém no Tirani dizer, exasperado, "Como é que vocês são de novo?" "O sentimento é mútuo", disse Steel. Logo depois de dizer isso, Steel ouviu o som de uma explosão atrás dele. Ele sabia que havia uma batalha feroz acontecendo lá atrás e não queria que a tirania descobrisse, então marcou o encontro um pouco mais longe. Eles não deveriam ter conseguido ouvir a batalha daqui, mas aquela explosão. A batalha ali estava se movendo, e Steel ouviu o som, então é claro que a tirania também ouviu. Flash Bullet. Quem está aí? Zangiali reconheceu imediatamente o efeito sonoro de uma de suas habilidades no Spifire. Estilo real, ao que parece. Zhang Xinji imediatamente fez esse julgamento. Flash Bullet, uma habilidade do Spifire. Entre os 25 jogadores que entraram no Ghost Lair, havia apenas 2 Spifires, Dazzling Undred Blossoms de Zangiali e Flash Save de Shen Wang. Com quem eles estão lutando? Zangiali perguntou. Chuva nebulosa? O som de inúmeras balas deu-lhes a resposta. Apenas Michigan trouxe 3 atiradores de elite. Como foi a luta entre essas 2 equipes até aqui? Yushio estava pensando rapidamente sobre essa questão, mas em um instante ele entendeu. Foi Fang Hui. Aquele cara prejudicando os outros mesmo sem nenhum benefício para si mesmo. Antes de morrer, ele deve ter enviado uma mensagem para aquelas 2 equipes avisando que Happy estava aqui esperando uma oportunidade. Como desta vez todos estavam usando suas contas profissionais, eles foram adicionados como amigos e foi fácil enviar uma mensagem como essa para eles. Então essas 2 equipes fingiram lutar, tentando puxar Happy para algum tipo de armadilha ou aproximando-se constantemente de Happy até que pudessem se virar e atacá-los de repente. De qualquer forma, eles não iriam deixar Happy apenas esperar por escolhas fáceis. Como esperado do mestre do jogo sujo, ele jogou um jogo perigoso que poderia ter saído pela culatra. As mensagens eram muito fáceis de enviar, mas Happy havia esquecido esse ponto. Ainda bem que a tirania veio e causou uma mudança nos planos, caso contrário, quem sabia o que teria acontecido. Fim do vídeo.